Boa noite, ferreiros! Sejam muito bem-vindos à Forja, a série Forjando Resultados, a série que alta performance não é mais uma opção, é a única opção. Meu nome é Vinícius Antônio, você está no primeiro cenário temático do Brasil e hoje a gente está com um convidado aqui mais do que especial que vai nos revelar como que de fato a gente consegue transformar o nosso potencial em potência. E antes da gente conhecer o nosso convidado, já queria agradecer os nossos parceiros que nos proporcionam, que nos ajudam, que contribuem para a gente levar essa mensagem ainda mais para frente, que é a BMW Brasil, a Gran Brasil e hoje também junto à Conex Marcas, que está aí desde o início com a gente, cuidando da marca, forjando resultados em todos os segmentos e todos os projetos que a gente vem desenvolvendo. E para você aí que é empreendedor, ou que está começando esse caminho, vai ter a ciência hoje do que é a necessidade de cuidar bem da sua marca, tá bom? E hoje estou muito ansioso para nossa conversa aqui, Yuji Tamashiro. Falei certo, Vinícius, tá certo, Yuji Tamashiro. Seja bem-vindo à Forja, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Tô bem feliz. Já de começo tive uma aula aí, como que forjando, né? Forjando resultados. Eu gosto muito desse lance de temático, eu gosto muito desse lance. Acho que o que me chama mais atenção no Japão é justamente isso, né? Tudo que você entra, seja restaurante ou uma loja, você já entra tendo uma experiência diferente, né? E aqui eu tô gostando muito, parabéns. E quando o Dani que te fez o convite, né? Sim, Quero até agradecer o Dani aí. Tô hoje aqui por causa do Dani, gente boa demais, assim. Como é que você conhece o Dani, cara? Eu fui na Non-Stop pra gravar um podcast do Alex. Que teve aqui já também, abraço pro Alex Monteiro. Alex, gente boa demais. E aí, acabou o podcast, fiquei conversando com o Dani, tipo, mó tempão. E foi. É impossível não ser amigo do Dani, né? Ele é muito gente boa, né? É muito gente boa, né? Tipo, você sente bondade assim na pessoa, né? Oi, qual que é a sua primeira percepção quando ele fala assim, de lá gravar no Forjando? O que te vem na cabeça, assim? Que deve ser totalmente diferente quando você chega daquilo que você tinha na cabeça, né? É porque, na verdade, aqui em Alphaville, ou nesse meio dos podcasts que fala de empreendedorismo, de alta performance, eu recebo muito convite todos os dias, né? Imagina. E geralmente sempre é com contato de pessoas próximas, né? Então eu recebo todos os dias, eu não dou tanta atenção, mas como o Dani virou e falou assim, Yuji, é muito legal e tal. Aí eu fui, dei uma olhada, curti, eu falei, beleza. Porque outras pessoas tinham me chamado pra vir pra cá também. Foi você. Você vê que o pessoal aqui vai te cercando, né? É impossível você não ouvir uma hora, né? Desculpa. É porque aí você participa tanto de podcast que aí você fica sem ter o que falar, sabe? Então o que eu faço? Sempre que eu tô numa nova fase da minha vida, eu participo de um monte de podcast, aí dou uma segurada. Porque senão fica repetitivo, sabe? Aí as pessoas sempre olham e falam, de novo ele vai falar isso e tal. E daí, acho que uma coisa padrão, né? Você deve chegar, você vai falar do PlayStation aí e tal. É a mesma coisa sempre, né? É a mesma coisa, tipo, sempre as mesmas piadas, sempre as mesmas ideias. Mas também é muito culpa minha mesmo, né? E eu acho que a gente não pode funcionou, também... Funcionou, né? Sinal que funcionou o marketing lá. Mas eu preciso sempre estar evoluindo também, trazendo novidade. Porque a gente trabalha com isso, né? Se a gente não tem novidade, não faz sentido a gente ir num outro podcast também pra falar as mesmas coisas. Então, eu tô aqui hoje realmente pra viver essa experiência, né? Quero compartilhar o conhecimento. E nesses 94 primeiros episódios, uma das coisas incomuns assim do feedback que a gente tem do pessoal é que geralmente tivemos assuntos que nem imaginávamos. Como a gente não tem roteiro, então a gente vai falando, geralmente acaba que termina em coisas diferentes e o pessoal sempre nos surpreendemos. Que da hora. Eu quero até te perguntar, como é que a gente define o Yuji? Porque uma coisa que eu acho muito legal em você assim é que não tem aquela figura tipo, o Yuji apresentador, o Yuji empreendedor. Não. Você tem multifacetas assim, né? Então como que você se descreve melhor assim? Quem que é o Yuji, cara? O Yuji é um artista, o Yuji. Eu vejo assim... eu tenho uma necessidade muito grande de expressar tudo que eu sinto, que eu vivo através da arte. Mas eu não digo só a arte, porque o pessoal coloca a arte dentro de uma caixinha.
Eu vejo a arte de apresentar, eu vejo a arte de dançar, a arte de empreender, a arte de conectar pessoas, a arte de escrever um livro, a arte de tudo, entende? Porque, querendo ou não, a arte é algo que sai de dentro e você produz algo, né? E você compartilha esse algo com as pessoas. Então, você é um artista, o cara que tudo que é feito com amor envolve arte também, entende? Então, eu me considero um artista distribuindo conhecimento por todos os lugares, né? Entendi. E o que me chama muita atenção, assim, que até percebi que é algo que a gente tem muito parecido, assim, é que você faz muitas coisas que você acredita, assim. Sim, né? sim. Tipo, não é aquela pessoa mais comercial, assim, precisa fazer isso aqui porque tá dando certo, Não. Beleza. Eu vejo que você vive muito aquilo que você fala, aquilo que você prega, e eu sou muito assim, eu não consigo disfarçar, putz, eu não acredito nisso, se eu não acredito naquilo que a pessoa tá falando, eu não vou concordar com ela só pra, tipo, ok. Sim. E você é muito parecido assim também, Sim. né? É porque eu tenho estudado muito a minha história, né? As pessoas sempre me perguntam, por que você tem uma boa comunicação? Porque eu me estudo demais, eu sei quem eu sou, sabe? E hoje é muito claro tudo isso na minha mente. Por quê? Durante a minha vida inteira, desde os meus 7 anos de idade, eu tô na televisão. E quando você tá na televisão, você tem um diretor, você tem um produtor, você tem um figurinista, você tem um cabeleireiro, você tem um empresário, você tem um assessor, você tem todas as pessoas falando o que você deve fazer para ter bons resultados, sabe? E querendo ou não, você no meio desse caminho, como você é muito novo e tem pessoas te orientando, te mostrando o caminho certo, você deixa ir. Sabe? Você vai indo conforme todo mundo quer e aí consegue resultados, mas verdadeiramente você não se sente feliz. Porque não é uma escolha sua, não é um caminho seu, é o caminho do sucesso, mas nem sempre o sucesso é o caminho da sua felicidade, entende? Então, no momento que eu tive a minha liberdade, o meu momento de rebeldia, né, foi onde eu pedi demissão do SBT e comecei a viver coisas muito loucas, assim, coisas que eu não tinha vivido na minha adolescência, por exemplo, entende? De bebida, de noitada, prostituição e tal. E eu caí novamente. Eu acho que foi muito importante essa queda pra eu entender, tá, ok, eu tenho a comunicação, eu tenho um dom dado por Deus, que é a dança, que é o canto, eu tenho bons contatos, o que fazer com tudo isso, né? E eu tenho estudado algo muito importante, que eu acho que todo mundo deve fazer isso, que é estudar a sua própria história, né? E a minha história veio de onde? Aí que tem aquele momento chave, né? Que todo mundo fala, qual que foi a chave? Pra mim foi eu me conectar realmente com as minhas raízes. Depois que eu perdi o meu pai, eu senti muita falta dele e eu comecei a estudar a vida dele pra entender como é que ele vivia, como é que eu via muito, todos os dias, uma felicidade que não vinha de lugar nenhum, somente dele, sabe? Sim. De dentro pra fora. Fazia parte dele. Parte dele. E isso, a mesma felicidade que eu via no meu pai, eu via no meu vô também, né? E aí, eu estudando um pouco mais a minha cultura e eu indo até o Japão pra mergulhar, de fato, na minha cultura, nos meus antepassados, de onde eu vim, eu comecei a ver que eu carregava isso também, sabe? Mas é tanta informação na nossa mente, é tanta cobrança, é tanta postagem que você vê no Instagram que você esconde a felicidade lá no profundo, sabe? E esquece de ampliar a felicidade que já tá dentro de você. Por exemplo, o meu pai, ele era muito feliz, ele era marceneiro e depois montou a construtora Madimê, né? Mas ele era muito feliz em fazendo móveis lá pra nossa casa, entende? Sim. E eu falava assim, caramba, ao invés dele dar atenção à construtora que tá dando dinheiro, ele tá dando atenção em fazer um móvel pra colocar na nossa sala. Eu não na sua cabeça não fazia sentido, Não né? fazia sentido. E minha família veio da feira. Meu vô, ele ficava feliz em vender verdura e legumes. E eu falava, nossa, pra mim era muito confuso, porque eu já vivia com pessoas muito grandes, sabe? Eu vivia com o Silvio Santos, com o Ratinho, com o Celso Portiolli, então eu tinha uma base muito diferente. Eu realmente acreditava que pra ser feliz, eu precisava ter primeiro, mas é totalmente ao contrário. Hoje eu entendo muito bem, e principalmente vivendo dentro da comunidade japonesa, que é o contrário. Pra você ter a felicidade, primeiro você tem que ser algo. Entende? Sim. Aí casa muito com o livro que eu tô lendo,
que se chama Ikigai, né? Iki significa viver e Gai significa razão, né? Razão de viver, o porquê você acorda todos os dias com essa disposição em fazer algo. Aí, olha que louco. Olha que louco, você me perguntou, né, sobre essas coisas, a certeza do que fazer, né? Eu comecei a ter certeza realmente do meu propósito de vida estudando o passado da minha história. Eu, indo pro Japão, a minha família inteira veio de Okinawa. Okinawa, ilha do Japão. E lá em Okinawa tem o maior número de pessoas que com 100 anos de idade, entende? Tipo, em lugar nenhum do mundo, as pessoas lá, em média, vivem mais de 100 anos de idade. E aí os estudiosos foram lá pro Japão pra entender isso, sabe? Qual que era a fórmula, né? Exatamente, qual que era a forma. E minha família veio de lá. Entende? E a sua família passou 3 anos ou não? Oi? Sua família passou Não, mas por conta, meu pai faleceu por causa do Covid, né? Tá. E a minha família já vivendo aqui dentro dos costumes, acabou perdendo essa visão. Mas no profundo, no íntimo, eu acompanhava, porque meu pai vivia comigo, sabe? Sim. E quando tava ali na intimidade, eu conseguia pegar esses valores dele. E lá em Okinawa, lá no Japão, eu comecei a estudar um pouco dos meus parentes, do meu tio, dos meus primos, e começar a entender o porquê eles viviam nessa tranquilidade. Porque não é só o tempo de vida, mas sim a qualidade de vida, sabe? Você vê uns velhinhos assim, tipo, felizes, sabe? Porque estão vivos, né? Sim. E aí eu estudando mais, tentando entender a minha história, eu entendi que o Ikigai nada mais é do que um ciclo, sabe? Primeiro você entende o que você ama, aí depois você entende aquilo que é o que você ama, o que você é bom, o que você é bom, aquilo que você e que dá dinheiro. que né? dá dinheiro, exatamente, que dá dinheiro, e o que as pessoas precisam. E aí eu vou lá no passado. Minha mãe é professora e meu pai, ele só compartilhava comigo aquilo que o pai dele passou, que é a cultura japonesa, né? Então, hoje, a certeza que eu tenho, que eu fui levantado para compartilhar conhecimento com as pessoas através da cultura japonesa e através do íntimo, que é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar ao próximo como a ti mesmo. Muitas pessoas têm várias formas de compartilhar a palavra de Deus. E eu tô engatinhando e conhecendo um pouco mais o que eu posso oferecer para as outras pessoas. Entende? Então, é através da palavra e da cultura japonesa que eu quero ajudar outras pessoas, né? Sim. E dentro disso eu não saio de jeito nenhum, né? E olha que louco, talvez, assim, me veio agora, assim, o Ikigai é muito parecido com a nossa analogia do descobrir a sua função no mundo, né? Exato. Do machado, descobrir que é pra cortar madeira, Uhum. né? É o que você tava falando do forjando, né? De tem muita preparar relação. um instrumento, né? E sabe o que eu acho uma coisa muito legal? Até que você falou de levar essa palavra pra frente e tal. Cara, eu vejo que por você ter vivido os dois extremos, ter conhecido um outro lado e agora ter conhecido esse e decidir levar isso pra frente, isso traz muito mais autoridade, cara. Porque eu lembro que uma das coisas que mais me surpreenderam até hoje no Forjando foi quando a gente conversou com o Eduardo Costa, o cantor sertanejo. Da hora, Eduardo. Gente boa demais, inclusive contribuiu muito com o Forjando. E, tipo assim, midiaticamente, o Eduardo nunca foi uma referência de casamento. Sim. Né? E aí, quando a gente bateu um papo, a gente produziu um conteúdo, os 3 vídeos do Forjando que foi pro ar no Instagram, assim, foram os 3 vídeos mais visualizados no Instagram dele. E um desses vídeos era ele falando sobre casamento. E aí, cara, eu comecei a ver os comentários, e nos comentários eram muitas pessoas falando, cara, é isso mesmo, nossa, você tem razão, porque no vídeo ele falava assim que depois que ele casou, a vida dele mudou e ele acredita que as pessoas tinham que casar. Uhum. E aí eu fiquei, cara, muito louco, porque assim, deu muitos comentários, eu falei assim, mas tem gente falando isso na internet o tempo inteiro. Sim. Por que então não tem essa mesma repercussão? Justamente porque ele era o oposto daquilo. Uhum. Então, quando ele vivenciou tudo aquilo que a maioria das pessoas já achavam que era o ideal, de ficar com muitas mulheres e tudo mais, e com as mulheres mais bonitas do Brasil. E quando o cara que vive tudo isso fala que, vivendo isso, ele entendeu que não era o certo, que não funcionava, que não preenchia, todo mundo tem tipo assim, se eu tô buscando aquilo que o cara já tinha, e o cara fala que não funciona,
Faz sentido. Faz. Então dá muito mais autoridade, né? Uma coisa que a última conversa... Não foi a última? Não foi a última conversa que eu tive com o Silvio Santos. Foi quando eu tava contratado, ainda quando eu tava lá trabalhando, o Silvio me chamou no camarim e falou que eu tava apresentando bem. Eu já conseguia decorar os textos muito com facilidade. Eu conseguia improvisar, mas ele queria a minha verdade. Ele não queria um adolescente conversando como um adulto. Ele queria um adolescente conversando com outros adolescentes. Assim como uma criança conversando com outra criança que estava assistindo. E aí ele me falou algo muito forte. Antes de eu sair do camarim. Ele falou assim: Yudi, eu quero a sua verdade. Aí eu falei assim, a minha verdade, pensa, você tá dentro do camarim do Silvio, aí o cara vira e fala pra você, eu quero a sua verdade, tá bom? Tchau. Pum, fecha a porta. Eu saí daquele camarim falando, a minha verdade. Qual é a minha verdade? Qual que é a minha verdade, sabe? E é muito louco porque você pega os grandes comunicadores no íntimo, no particular realmente, parece que eles conversam meio que em códigos, sabe? Parece que eles sabem a forma de você forçar sua mente a expandir, sabe? E uma das coisas foi essa. Eu quero a sua verdade. E aí, na época, eu era bem novo. Você entendeu no dia o que isso significava? Não. E hoje você já consegue compreender melhor. Mas eu compreendo porque o meu pai e meus avós falavam assim. Eles conseguiam traduzir muitas coisas em uma palavra, sabe? Uau. Tipo, Ikigai, Gambatê. Deu o seu máximo. Eu fui criado dessa forma. Por quê? Eles forçavam a minha mente a entender que essa palavra ia trazer conhecimento, mas você ia ter que buscar esse conhecimento. Entende? E aí, quando ele soltou que era a sua verdade, eu fui pra Baixada Santista. E eu ainda morava na comunidade lá em São Vicente. E aí, quando eu chego lá em São Vicente, desço do carro, né? E eu morava numa biqueira. E nessa biqueira a molecada ficava andando de skate, vendendo droga e tal. E tava a época bem do celular cheio dos funk, sabe? Que a molecada ficava com o celular altão, pá. Aí eu ali, andando de skate com os moleques, eu falei assim, a minha verdade. Porque quando ele me falou aquilo, ficou aquele negócio na cabeça. Eu falei, a minha verdade, já sei. A minha verdade ainda é essa daqui. Eu vivo ainda na comunidade, eu tô iniciando a minha carreira. O que eu escuto é funk. O que eu vejo é o pessoal falando em gíria. Essa daqui é a minha verdade. Fui pra casa dormir, no dia seguinte tava de novo pra apresentar o Bom Dia e Companhia. E aí eu começo o programa, bom dia gente, tá começando o Bom Dia e Companhia. Faz o seguinte, pega o telefone e disca, 40028922, é o funk do Yudi que vai dar PlayStation 2. Quando eu coloquei esse funk do Yudi dentro do programa pro pessoal ligar, eu entendi, essa é a minha verdade. A minha verdade tem valor. Só que detalhe, essa não era só a minha verdade, era a verdade de milhões e milhões de brasileiros que ficavam em casa enquanto os pais saíam para trabalhar como diarista ou trabalhar numa empresa e ele não tinha TV a cabo e a única companhia que ele tinha era eu. Só que automaticamente o vizinho tava escutando um funk também. Então quando eu coloquei a minha verdade ali pra todos, conectou, entende? Faz sentido pras pessoas. Muito. Né? Hoje eu vejo, quer ter uma boa comunicação, compartilhe a sua verdade. Procure de dentro pra fora, porque não tem erro, mano. Não tem erro. Mesmo você sendo gago, mesmo você tendo um erro de português, mesmo você tendo sotaque, se a comunicação for de dentro pra fora e você ter a clareza do que você quer informar, não tem erro, entendeu? Eu acho que esse é o grande desafio, né? Eu entendo que quando você fala isso, faz muito sentido. E, putz, eu fiquei até surpreso porque não é um negócio combinado que você fala, vamos ter que encontrar alguma coisa que vai dar certo. Não, é muito mais profundo que isso. Muito mais, meu. Mas qual que é o lance de encontrar isso, cara? Como que as pessoas vão encontrar isso? Como que pode se tornar mais fácil a pessoa encontrar essa verdade naquilo que ela faz? Entende? Porque, por exemplo, você conseguiu, através de um canal de comunicação, levar a sua verdade para muita gente e fez sentido para muita gente.
Mas aí a pessoa pensa, pá, beleza, mas quem que me escuta, cara? Ninguém me escuta, então eu não tenho essa audiência. Vou levar minha verdade pra quem? Na verdade, você sempre tem uma audiência. É que muitas vezes você olha pro lado, olha pro outro e até mesmo pra tela do celular, você vê os números das outras pessoas. E você esquece de dar atenção para aqueles números que estão ali. São 3, mas são 3 vidas te dando ouvido. Como que você vai eliminar 3 pessoas que querem te ouvir? Querem rir com você? Querem aprender com você? As pessoas dificultam muito o crescimento delas mesmo. Por quê? Porque elas querem sempre encontrar felicidade no resultado, ao invés dela encontrar felicidade no caminho. Na verdade que ela Na verdade. Ah. Irmão, eu entendi o meu propósito de vida, que é compartilhar conhecimento. E o que eu quero? Qual que é o futuro pra minha vida? Onde eu quero morar? Onde eu quero criar os meus filhos? Com quem eu quero me relacionar? O meu plano de vida é ir morar pro Japão, entende? Porque a minha família, da parte do meu pai, tem muitos lá. E da parte da minha mãe, uma grande parte tá em Portugal. Entende? Sim. Então eu tô aqui, tipo, distante. Meus avós faleceram, meu pai. Então os meus tios, meus primos, que eu tinha mais a proximidade, estão no Japão. Então a minha vontade é ir morar no Japão. Então já começa por aí. Eu coloco que o meu futuro, eu quero morar no Japão e ficar vindo fazer trabalhos no Brasil. Ficar nessa ida e volta, como o pessoal faz aqui nos Estados Unidos, sim, né? Só que um pouquinho mais longe. É um pouquinho mais longe, só um dia de viagem, né? Tá, isso daí é o que eu quero pro meu futuro, né? O que me faz bem, pô, é compartilhar aquilo que eu estudei, coloquei em prática, tive bons resultados, então eu quero compartilhar com as pessoas. Quando eu compartilho isso com as pessoas, me vem a felicidade. Então eu já tô sendo feliz no meio desse caminho. Eu não tô feliz porque eu tive um resultado, não. No meio do caminho, no que eu tô fazendo, eu tô muito feliz, né? Entendi. E aí, com isso, vou colhendo os resultados pequenos. Aí eu digo resultados financeiros, são pequenos. Automaticamente, isso vai tomando uma proporção maior, mas também vai criando, vai validando tudo que cada passo que você dá, entende? Sim. Vamos para a realidade. Eu escolhi compartilhar conhecimento, eu escolhi compartilhar a cultura japonesa, eu escolhi compartilhar a palavra de Deus nas redes sociais, certo? Sim. Agora eu me posicionei totalmente com isso, esses pilares. De ontem pra hoje eu perdi 1.000 seguidores. É muito pouco, mas eu já percebi que as pessoas que não querem receber esse conteúdo estão saindo. Se eu não tiver muito claro que eu tô feliz com aquilo que eu tô fazendo e onde eu quero chegar, eu paro na hora. E você se enquadra pra ir começar a entregar aquilo que as pessoas querem. E eu deixo de compartilhar a minha verdade. Eu deixo de viver aquilo que eu acredito que me faz bem. As pessoas se prendem muito a resultados e elas, sem perceberem, criam personagens maravilhosos. Por exemplo, de pessoas que a gente acompanha mesmo nas redes sociais. Entende? Sim. Tanto é que dos objetivos do Forjando nessa primeira etapa da marca, que era conversar com as pessoas que já tinham um resultado expressivo, era justamente a gente conseguir separar as teorias bonitas de quem tinha realmente passado pelo processo. Por quê? Porque as pessoas que passam de fato pelo processo do início ao fim, de forjar algo, elas têm um resultado sólido. Agora tem as pessoas que têm teorias bonitas, que apesar de ter audiência, é aquela pessoa que fala assim pra você, como perder 10 quilos em 2 dias. E aí quando você coloca em prática aquilo que ela tá falando, nunca nada funciona. Sim. Então, na internet, o que mais tem hoje são teorias bonitas. Então, o nosso filtro é esse. Putz, vamos chamar o cara que passou no processo. Sim. E é o cara que tá aprendendo todo dia. Todo dia. Não é o cara que chega aqui e vai falar assim, gente, tem uma verdade absoluta. Mas não, nesse passo que eu dei, funcionou assim, dessa forma, eu sofri isso, entendeu? A coisa mais forte do japonês é a humildade, mano. É a humildade. Depois que eu entendi isso, vivendo ali, eu montei uma empresa lá no Japão, né? Uma empreiteira, chama Shine. Caraca. Que eu tiro as pessoas daqui e mandam pra lá pra trabalhar. Trabalhar em fábrica, mão de obra.
E o meu sócio é japonês. Uma das coisas que eu tô aprendendo com ele é seja humilde pra você aprender realmente. Maleável o tempo inteiro, né? É o que você falou aqui. Uau, cara. Entende? Você quer evoluir, você quer crescer, você quer chegar no seu objetivo, então seja humilde. Pô, E assim, o que eu aprendi com todos esses caras, meu, que eu voltei agora, eu tô de novo contratado no SBT, eu tô trabalhando de novo, e eu continuo vendo o mesmo comportamento que eu vi há muito tempo, do Silvio Santos, das filhas dele, humildade, mano, pé no chão, entende? E ele sempre mostra a realidade dele, ele não perde a base forte, não é você tá construindo o seu império, você quer ter um conforto melhor para sua família. Então, pé no chão, você não precisa aparecer para as pessoas. Se você tiver que aparecer por causa de carro, de casa, de viagens e tal, pode sentir um nada. Porque você não constrói nada. Hoje, o que eu paro e penso é, caramba, o que eu aprendi com a minha vida, e se eu não tivesse a fama, o dinheiro, nada disso, e milhões de seguidores, será que se eu caísse nos Estados Unidos agora, eu conseguiria os resultados que eu tenho aqui? Se eu não consigo, é porque pode colocar que eu sou um bosta. Que o valor não tá em você não e tá naquilo que você tá nas tem, coisas, entende? Aham. O Silvio Santos conseguia ir pra fora do país e fazer compra de programa sem falar inglês. Mas por quê? Ele tinha o conhecimento da comunicação, do convencimento, da venda, entende? Então, eu tô na fase, mano, engatinhando. Ô, agora. E olha que louco isso, cara. Isso que você falou vai totalmente a favor do que a gente acredita, do tipo, você se desprender dessa aceitação de precisar fazer por outro, né? Só que, ao mesmo tempo, eu entendo que esse processo é muito desafiador, Sim, né? sim. E um dia, quando até comecei a me aproximar mais, assim, da palavra mesmo, de entender na prática o que aquilo que estava escrito significava, cara, um dia eu entendi acho que foi o maior up, assim, que deu na minha vida, que era o lance do princípio, que é o que dizia assim, ó, ele não lembro qual era o livro agora, eu acho que era um livro da Ellen White, assim, que dizia assim, ó, o princípio, você acreditando ou não, ele funciona. A diferença é que quando você o conhece e você o segue, você tem maior facilidade de alcançar aquilo que você busca. Quando você vai contra o princípio, não importa o tanto de força que você faça, não vai dar certo, Não vai. porque é um princípio. E aí, cara, eu percebi, você tendo a oportunidade de conviver com grandes nomes também, e a gente aqui conversando com pessoas com resultado extraordinário, irmão, é padrão, cara. Só muda a circunstância do que a pessoa viveu, mas os princípios são os mesmos. As pessoas com mais resultado, as pessoas que mais aprendem, cara. É o cara que vem aqui, cara, mas eu quero escutar. É isso mesmo. Eu não, quem quer escutar sou eu, mano. O cara, não, mas eu quero aprender com vocês aqui também. E é muito louco isso. Nas primeiras entrevistas, eu falo assim, como assim, cara, o cara quer aprender? O cara veio aqui porque ele já tem um resultado expressivo. Sim. E olha como não importa o lugar do mundo, cara. Lá Não o importa. Japão é princípio, né, cara? Não importa, não importa. É você colocar o pé no chão e você falar assim, tá bom, você é muito bom em comunicação, por exemplo. Eu trabalho desde criança com a comunicação. Tá, mas o cara, ele é especialista em vídeo. Entende? Não é a minha comunicação para eu fazer um podcast, ela não é o suficiente para manter um podcast, entende? Eu preciso aprender com o cara que tá atrás da câmera, eu preciso baixar a cabeça e falar assim, pode falar. Não, então, Yudi, porque esse ângulo da câmera é melhor e tal. Ok, ele é especialista nisso, ele estudou pra isso. Então você tem que ter humildade pra aprender. Aprendeu hoje, aprendeu amanhã, aí agora você entra na posição de dar um palpite, porque aí entra o sentimento em cima da técnica, entendeu? Então, tipo, tem fases que você vai conseguindo evoluindo. Por exemplo, na dança, eu fui campeão brasileiro de hip hop. E no hip hop, vamos colocar que primeiro você entende o que é a cultura. Né? A cultura veio de rua, Estados Unidos e tal. Entendeu? Isso. Aí agora você vai aprender a dançar. Mas primeiro você tem que olhar o professor fazendo os movimentos e você seguindo. Ok. Depois você vai dançar sozinho sem o professor na frente. Depois você vai dançar olhando fixamente aos seus movimentos no espelho e fazendo. E depois não vai ter mais coreografia.
você vai ter que improvisar na música. E depois você vai ter que improvisar no tempo da música. Qualquer música que colocar, você sai dançando. Aí é a fase mais gostosa da vida, que né? É o flow. Assim. O flow, não tem barreira, só tem o conhecimento, e isso serve pra tudo. Agora, as pessoas criam, estão seguindo um modelo e não colocam as suas experiências, o seu sentimento, a verdade que o Silvio disse, em prática. Então não tem identidade. Então a gente precisa ser humilde pra entender. Há um processo. Essas coisas que eu tenho falado muito da cultura japonesa são coisas que eu leio, são coisas que eu vi, mas eu só vou me sentir seguro mesmo ao ponto de preparar uma palestra voltada à minha cultura, que é a cultura oriental, quando eu tiver a minha identidade no projeto. Entende? Que é o valor que tem o negócio. É o valor, o valor. Que é a autenticidade, né? Exato. Cara, um dia, eu não sei se você conhece o Zéias Gomes, da Odonto Excelência ou não? Não. Ele é um empresário muito legal, assim, que veio aqui, e um dia ele falou um negócio muito contramão da internet, assim, que na hora eu até, tipo, eu demorei um pouco pra processar, e aí, com o passar do tempo que eu fui pensando nisso, cara, eu falei, meu, como é profundo isso? E ele falou assim... Falei, ô Zé, por que hoje as pessoas, quando criam um negócio, elas têm um desafio tremendo, assim, de fazer esse negócio ir para um outro estágio, né? Ele falou assim, Vinícius, para mim é muito simples. O que eu mais vejo hoje dos empreendedores que chegam até mim pedindo investimento e tal, é que os caras, eles falam muito em modelar, os caras estão modelando o tempo inteiro, modelam tudo, e aí a pessoa perde o que ela tem de mais valioso, que é a sua autenticidade. Exato. E aí, cara, vai totalmente contramão, porque hoje na internet você entra, o cara fala, você tem que modelar o cara que dá certo e tal. E o Zé falou assim, meu, isso, a palavra certa seria inspirar, pô. Ó, porque assim, ó, isso é muito, muito real, mano. Deixa eu te compartilhar um negócio. Eu tô desde de criança aqui em Alphaville, certo? Certo. Muitos empresários, muitos vendedores, muitas pessoas querem vir para Alphaville. Sim. Essa é a visão, é a real. Os antigos, que são de berço, que já ganharam muito dinheiro, que já estão na terceira geração do dinheiro... Que é geralmente um dinheiro muito maior do que a internet proporciona hoje. Muito maior, que tá no terceiro. Sim. E o terceiro vai ter que se reinventar pra ganhar mais dinheiro que o pai ganhou. Ele tá na fase de gastar, tá ligado? Ele olha pra esses caras que estão agora comprando Lamborghini, estão comprando um helicóptero e tal. Eles olham e falam, é o vendedor lá, mano. É o novo rico. É o novo rico. E eu fui criado vendo isso. Só que eu vim de uma outra realidade, eu não sou herdeiro. Entende? Eu não sou herdeiro. E hoje, eu não posso cometer os mesmos erros. Eu não quero. Eu tô inserido aqui dentro dessa comunidade de Alphaville desde a minha infância. Eu não quero ser visto como mais um. Entende? Eu quero construir uma base. Eu quero ser respeitado nesse meio. Você vai subindo de nível, e você é conhecido como um cara que vende bastante curso. Ah, beleza. Com outros lançadores, nós temos respeito. Só que aí você entende que tem um outro cara que tem uma empresa e um faturamento bem maior. O que o cara fatura num lançamento, ele fatura todo mês. E aí que ele olha o cara que tá ali embaixo, olha, mais um e tal. Aí você chega nesse nível, eu montei uma empresa, cheguei. Aí, depois disso, o dinheiro não é capaz de comprar poder. Aí o cara vira e fala assim, então, qual que é o poder? Ah, política. Então eu vou pra política. Aí quando chega aqui na política, ele fala assim, caramba, eu vou pra onde? Ah, não cabe mais aqui, eu vou pra fora do país. Pum, chegou lá, é uma fase de novo. Tudo bem, você consegue criar, ir crescendo com modelos dos outros e criando essa sua fortuna, e você diz que é a sua fama, né? Que isso te preenche. Mas eu já vivi isso e vi pessoas próximas a mim vivendo isso e tendo problemas lá na frente. Agora, aquele cara que começa pequeno, mas com uma identidade, um diferencial perto das outras pessoas, algo concreto e que faça realmente uma diferença, tem a verdade. Que tem a sua verdade, é algo concreto. É o que perdura, né? É algo concreto. Você vê isso no Japão. Você consegue ver vários restaurantes lá no Japão. Restaurantes pequenininhos.
Restaurantes pequenininhos e um colado no outro. São milhares e milhares, mano. Diversos, assim, restaurantes, um colado do outro. Mas cada um carrega a sua identidade. Cada um carrega a sua verdade. Então, E cada anos, assim. há anos. E cada restaurante ali, o dono sabe falar muito bem o que ele vende, o que ele faz e o que as pessoas podem esperar de lá. Com isso, um restaurante, mesmo sendo pequeno, ele coloca o valor que é realmente justo, entende? Pelo que ele entrega. Então, hoje, a minha preocupação não é mais com números, não é mais tá no topo, e sim viver a minha verdade, compartilhar a minha verdade. Isso sim faz a gente ter uma vida mais longa e feliz, sabe? E é o que de fato preenche, porque, cara, o que eu experienciei na minha vida, assim, apesar de ser jovem, assim como você, e quando você vem de uma família simples... Na nossa cabeça, eu acho que da maioria dos brasileiros que vem dessa realidade, a vida se resolve quando você mudar financeiramente. Sim. Essa é a perspectiva hoje da maioria das pessoas. E foi muito tempo a minha. E aí você gasta muita energia porque você entende que quando mudar essa vida financeira, você vai estar... Vai ser da hora, vamos viver. Irmão, aí você faz, você passa perrengue, aí você estuda mais todo mundo, trabalha mais, acorda mais cedo e tal, faz. Quando o dinheiro chega... Você entende que só mudou os desafios, porque nada mudou de fato. Mudou os desafios. O dinheiro chegou, beleza, você não passa mais perrengue com a grana, mas você passa outros perrengues. Exato. Só que o principal problema nem é esse. O principal problema é que você continua com aquele sentimento de que tá faltando alguma coisa. É só você colocar você mesmo como personagem, você olhar pra esse personagem. Você era de onde? Santa Catarina. Santa Catarina, Concórdia. tá. Ó, aí você tá lá em Santa Catarina, aí você olha os caras, caramba, meu, os caras estão faturando milhões, estão tendo uma vida maravilhosa em Alphaville. Aí você faz um esforço tremendo pra chegar em Alphaville. Aí você chega aqui em Alphaville, você tá em Alphaville, só que de repente você olha e fala assim, ficou pronto o cenário, que legal. Mas tá eu queria ir pra outro lugar, meu, podia ter uma casa maior pra gente ampliar, crescer e tal, mas calma aí. Calma aí, não é... Não, você não tem que buscar felicidade no próximo passo. Você tem que estar feliz com o que você tá fazendo. E a sua felicidade tem que estar em com isso que eu tô fazendo, o que eu tô transformando. Exatamente. Entende? O que eu tô ajudando outras pessoas. Nunca se trata só de você. É sempre amar ao próximo como a ti mesmo, sabe? Não é um mandamento, é algo que faz você entender a sua própria vida. Tá ligado? Sim. Hoje eu tenho vivido muito isso, irmão. Muito, muito, muito mesmo. E assim, antigamente eu falava, hoje eu tô colocando em prática mesmo. Que nem, o meu sócio chegou e falou assim, Yudi, você voltou a ganhar dinheiro, voltou pra SBT, você tá vendendo palestra, tá fazendo e tal. Meu, você tem que meter um Porsche aí, mano. Porque você viu? Tal pessoa tá com Porsche. Tem o outro tá ali com... Os caras tão fazendo o grupinho deles pra sair com o carro importado. Aí você viu? O Paulo Machado tá não sei o que. Eu falei, eu sei. É legal. Aí eu fiquei empolgadão, tá ligado? Eu peguei o dinheiro e fui lá na loja. Falei, eu vou comprar um Porsche, vou postar e tal. Aí eu parei e pensei, caramba. Meu primeiro carro foi uma Land Rover. Caraca. Segundo carro, eu tirei 0 uma BMW. O terceiro carro foi uma Mercedes. Depois BMW de novo. E tal. Desde novinho e tal. Isso não me trouxe felicidade. E eu achava que abria tantas portas assim. Mas o que tinha resultado era o meu trabalho e quem eu era. Entende? No final de tudo, não mudou nada. Não mudou nada. Sabe o que eu fiz? Dei 2 passos pra trás e falei assim, o que me deixa feliz? Eu já tive essa sensação, eu já tive carros assim e não me trouxeram felicidade. Ao contrário, só abriram portas em lugares que não era pra eu entrar. Uau. Entende? Então, 2 passos pra trás. O que você quer, Yudi? Pô, eu quero a minha família no Japão, com a educação japonesa também, pra eu ter a liberdade. Quero ter o final da tarde, ter uma casa legal pra eu fazer yakiniku, que é o churrasco japonês com a minha família, ter essa tranquilidade. Então tá. Então, 2 passos pra trás e vamos comprar o quê? Agora, um carro que não vai me dar dor de cabeça, que eu consiga economizar e que vai me levar pra todos os lugares que seja seguro. Vou comprar um Corolla.
Aí eu virei pra minha esposa e ela falou, pronto, tá parecendo o seu pai. Que eu pareço o meu pai. Que eu pareça meu pai, mas que eu também tenha o pé no chão. Todo dia, quando eu entrar naquele Corolla, eu entenda, eu fui levantado pra quê? Eu não fui levantado pra ostentar, eu fui levantado pra mudar vidas, entende? Mas eu concordo com o que você tá falando e eu acho que tem uma linha tênue entre você, de fato, conseguir aproveitar de um conforto que o seu trabalho proporciona e entre você fazer isso para mostrar para outras pessoas e alimentar o ego. Aí entra muito no Ikigai mesmo. O que te deixa feliz, entende? Porque muitas vezes você tá indo conforme o ritmo do ambiente. Eu fui até lá pra comprar um Porsche porque todo mundo tava com o carro assim, sabe? Eu falei assim, eu preciso pra estar inserido lá. Não, se eu for inserido lá, eu tenho que ir com o que eu posso compartilhar com aquelas pessoas, entende? Porque isso vai me deixar feliz. Entende? A minha maior vontade é eu ser chamado para uma palestra, não porque eu sou o menino do SBT, e sim o que ele pode agregar dentro desse evento com o conhecimento que ele tem. Entendi. Entende? Então são níveis, é você encontrar o seu valor. Tem gente que sonha em ter uma Porsche. E eu nunca tive esse sonho, mas porque muita gente tava falando, Sim. E meu sócio falou, eu falei, então eu vou lá. Nossa, isso aconteceu comigo quando eu fui pro cursinho pré-vestibular lá e na minha cabeça eu sempre queria engenharia. Só que no cursinho todo mundo quer medicina. Sim. Pô, chegou uma hora que eu queria medicina também. Falei, você médico também. E é muito louco isso, né? É o mesmo efeito do Porsche, é o efeito do nosso cursinho. Até que um dia eu cheguei e falei assim, mas que eu tô fazendo essa porra de vestibular de medicina? Nem é isso que eu quero, pô. Mas é o que acontece, É o que acontece, é um monte de gente vindo pra cá, pra Alphaville, achando que vai ter a vida do Pablo, achando que vai ter a vida de todo mundo, sendo que cada um foi levantado pra algo, entende? Mas eles colocam e falam assim, eu quero ser igual ele, então eu preciso morar lá, eu preciso viver lá, eu preciso usar as mesmas palavras, eu preciso e tal. Não! A sua verdade tem valor, mano. A sua verdade tem valor. Você só veio pra cá, pra Alphaville, porque você tem algo a compartilhar. Então não esquece a sua história. Compartilhe a sua história. Só que aprenda a comunicar muito bem a sua história. Entende? Porque tudo tem valor, mano. Quando as pessoas vêm falar comigo, falam, Yudi, mas eu não tenho o que compartilhar na internet. Porque, eu moro num barraco, entende? A minha mulher me traiu. Só história triste. Eu falei, mano, sua história é maravilhosa, mano. É a realidade de... Milhões e milhões de brasileiros. Sua história é rica. Você não assiste nenhum filme que seja do começo ao fim, só história legal. Só alegria, né? Quando você vê um documentário, você quer emoção. Você quer ver o cara quebrando a perna pra depois ele superar. Você vê um Conor McGregor lá, o cara, terminou o documentário fazendo fisioterapia porque tinha se machucado, entende? Então, é você enxergar, é o que eu sempre falo pras pessoas que me cercam. Mano. Porque as pessoas sempre vêm falando assim, nossa, você tá tendo acesso a muitas pessoas da hora e tal. Eu falei, mano, chegou o momento de você parar de se emocionar só com a história dos outros e passar a se emocionar com a sua história, tá ligado? Mas olha só, eu tenho um exemplo que exemplifica isso que você tá falando, muito legal. Que a gente, quando nós viemos pra cá pra ficar mais acessível, pra ficar mais perto da rota que as pessoas tinham pra gente facilitar a agenda das pessoas de gravar, a gente, tanto eu quanto o Henrique, meu sócio, a gente tinha uma coisa muito clara, do tipo assim, a gente tá indo pra lá, aqui pra Alphaville, pra se tornar mais acessível, não pra se transformar nessas pessoas. Independente do resultado que a gente tem, a gente nunca vai deixar de falar aquilo que a gente acredita. Exato. E aí, cara, olha como é forte isso, né? Você passa por várias tentações, assim, de você ter a oportunidade de mudar aquilo que você acredita, para se adequar ao mercado. Sim. Né? E se você resiste isso, coisas grandiosas acontecem. Quando a gente conversou as primeiras vezes com a BMW e com a Gran Brasil, a gente tinha até propostas de outras marcas. E cara, pra mim era um negócio que a gente chegava em casa e a gente falava assim, como que os caras querem estar com a gente, cara? Por quê? Eles devem receber proposta, de outros inúmeros podcasts, que naquela época tinha muito mais audiência que a gente ainda, e os caras não compraram a ideia. Por que os caras querem levar isso pra frente? E o dia que a gente conversou e foi algo mais assertivo, o que mais me marcou foi quando, em outras palavras, mas a mensagem que eles queriam passar que era o seguinte, é porque a gente acredita nisso que eles estão falando. Aí. Cara, e aquilo, foi
o contrato, o patrocínio, a parceria com a BMW representa do tipo assim, meu, aquilo que a gente tá falando tem valor para outras pessoas. Né? Validou. Mano, Sacou? essa é a visão. Essa é a visão. Tem várias pessoas que chegam pra mim só pra entender, ó, no mercado dos artistas, por exemplo. Tem muitas pessoas que olham pras minhas redes sociais e falam, os outros artistas, né? Falam, caramba, como você conseguiu dar a volta por cima? Porque, meu, eu tô há anos. O mais difícil é você se manter nesse mercado. É muito difícil. Eu só voltei pro mercado de fato quando eu assumi a minha identidade e reconheci o valor que eu tinha. E permaneci. Entende? Tem outras pessoas que têm mais seguidores do que eu. Só que conseguem mais trabalhos. Sim, conseguem publicidades e tal. Só que agora, quando eu tava no mercado com oba-oba e tava indo com todo mundo, aquele caminhão e eu ia junto, eu conseguia publicidades de uma campanha só. Entende? Então era todos os influenciadores têm um pacote aqui, eu quero fazer a campanha com você também, Yudi. Você aceita? Ah, aceito. Nossa, ficava felizão, sabe? Tipo, caramba, fechei, deu certo e tal. Só que quando eu fiz essa escolha de compartilhar aquilo que eu vivo, a minha verdade mesmo, teve uma demora nisso. Teve uma demora. Só que valeu a pena. Quando chega, valeu compensa, a pena, né? Vinícius, valeu a pena, sabe por quê? Porque agora os donos das marcas, os diretores das marcas me chamam e falam assim, eu quero que você, não é uma publicidade, Yudi, eu quero que você seja o embaixador da marca aqui no Brasil. Entende? Muda, né? Mudou. Porque quando você tem o seu propósito, o futuro, o seu objetivo muito claro para as pessoas, ele sabe onde você vai chegar. Mesmo que demore, ele sabe. O cara que tem marca, o cara que é empresário, ele sabe qual é o seu objetivo. E ele sabe que você não vai fazer nenhuma besteira no meio desse caminho. Entende? Então ele tem segurança de colocar a marca dele na sua mão e falar assim, divulga aí pra mim. Entende? Sim, porque você faz parte da marca. A marca acredita nisso. Acredita. É um encontro de valores, né? Acredita. Demora mais, mano. Mas compensa no final. Demora. Mas compensa demais. E olha só, a gente tem uma analogia aqui na Forja, desse lance das ferramentas, que fala justamente isso. Porque uma das coisas que eu percebi, a Forja é muito louca, assim, o Forjando é muito louco, porque basicamente os exemplos, as analogias, são coisas que a gente vai vivenciando e a gente vai entendendo o que funciona e a gente vai fazendo essas analogias. E aí eu percebi uma coisa, que apesar das dificuldades, dos desafios que a gente passou e passava em certos momentos, nunca faltou provisão nenhuma. Então, era tudo muito pontual. Da hora. Era, tipo, sempre tinha exato momento as coisas certas. E não era, tipo assim, a qualquer coisa. Eram as melhores coisas, eram as melhores provisões. E eu comecei a me questionar, tá? Por que em alguns momentos chega isso? Por que em outros momentos não? E aí, cara, veio... Eu tive um insight, assim, muito louco que é assim... Sempre que a ferramenta ela estiver executando a função certa, nunca vai faltar provisão nenhuma, cara. Sim. Por exemplo, se o machado tá cortando madeira, ele entendeu que ele é feito para cortar madeira, nunca vai faltar árvore para ele cortar. Sim. Só que quando o machado tá batendo prego, se não faltar provisão, se Deus não parar de mandar prego para ele bater, muitas vezes ele vai achar que ele foi feito para bater prego. Pô. Então, às vezes, precisa passar um período de escassez ali pro machado entender que ele tá no lugar errado. Porque senão ele vai continuar batendo prego. Sim. Então, quando você tá na função certa, por mais que demore, as provisões sempre chegam. E, cara, quando elas chegam, elas compensam todos aqueles momentos que você passou por um período de deserto, um período de escassez ali. E é tão divertido isso daí, mano. Nossa, a melhor fase, eu queria que todo mundo tivesse essa sensação. Assim, uma coisa é você nunca ter algo, né? Aí você olha e você fala, você já passou na sua cabeça, tipo, caramba, meu, nossa, até brinca, né, com a esposa, com a namorada. Ah, não, eu tô indo ali, você viu meu jatinho chegando? E tal, e você coloca na sua cabeça, tipo, que é impossível, sabe? Tipo, você fala assim, não tem como, pra mim não tem como, né? Esse é um estilo. Aí tem outro que ele conquista e depois perde tudo. É nisso que você aprende, mano. Eu, desde criança, tive uma crescente assim, ó.
Fui indo, por irresponsabilidade minha e querer viver coisas que não eram pra mim, eu acabei perdendo tudo. Tá no lugar errado, né? Ao ponto de, assim, pô, primeiro carro, Land Rover, depois BMW, eu tô na BMW e tal, mas eu me encontrei em casa sem dinheiro pra colocar gasolina na BMW. E aqui, em Alphaville, as pessoas que me chamavam pra ir pro rolê já não chamavam mais, porque enquanto você tava no ar, era da hora. Que todo mundo me mandava mensagem quando eu tava lá no ar, era a época do Nextel. E aí, Yudi, tô te assistindo aqui. Aí eu entrava, bom dia e tal, quero mandar um abraço pro meu amigo Alisson. Ô, Alisson, tamo junto, meu irmão, e tal. Passou 1, 2, 3, 4, 5 meses fora do ar. Nem recebia alerta, não recebia, ninguém me chamava mais, nem pra dar bom dia, nem pra nada, tá ligado? Eu cheguei num nível da vida que eu falava assim, eu vivi uma mentira. E o que você aprendeu com isso? Eu aprendi a dar valor o que é real mesmo. O que tem valor, entende? O que tem valor? Uma mãe, o pai, são insubstituíveis na nossa vida. O que tem valor? Não são milhões de seguidores. Porque se eu deixar de produzir o que eu produzo todos os dias, ninguém vai estar mais, vão parar de me seguir. Quem vai estar comigo? A minha nega véia, que me atura todos os dias. A minha esposa, sabe? Que aguenta minhas chatices. Quando você tiver, mano, quantos bilionários aqui em Alphaville eu vejo que estão veião, agora querendo voltar a trabalhar e a véia tá, não volta e tal, mas o cara quer. E todo mundo acha ele insuportável. A única que continua amando, continua tendo paciência com ele e sendo verdadeira com ele é a esposa. Entende? Então eu comecei a dar valor a que tinha valor mesmo. Depois que eu perdi meu pai, eu falei assim, tá louco. O tempo que eu tinha com meus amigos, eu vou aproveitar o máximo possível com a minha mãe. Porque amanhã ela não tá mais aqui. Entende? Com a minha irmã, o que você tá precisando, Yumi? Montei 2 lojas. O dinheiro que eu tinha, que eu comecei a ganhar de novo, montei 2 lojas pra minha irmã de cor de crema, de gelateria. Por que eu posso fazer pra minha família, pra eles terem uma estabilidade? O que eu posso fazer pra quem tá me acompanhando aqui? O que tem valor? Pô, falam que, não, vamos alugar a casa. Não, mas tá, e se eu perder tudo hoje? Eu não tenho condições de ficar vivendo de aluguel. É melhor eu reformar a casa que a gente já tem há muito tempo e começar de baixo. E o dinheiro que for entrando, vou investindo. Pé no chão, comecei a dar valor pra essas coisas. Entende? Então, é importante demais a gente ter esse tempo do deserto mesmo. Eu tive, mano. Hoje, quando eu olho as pessoas, tipo, aventureira, nossa, tô voando e tal, eu falei, meu irmão, o bagulho é louco quando cai, hein, meu. O negócio é louco. Meu irmão, eu perdi esposa, eu perdi trabalho, eu perdi fama, eu perdi tudo. Tudo. A minha esposa, depois que ela descobria que eu traía ela e tal, terminamos. Ela casou com um cara que era do ciclo de amigos meus, só que ele tinha mais dinheiro. Era bilionário. Os meus amigos começaram a andar com esse cara. Então eu chegava nas baladas, os caras viravam e falavam assim, ó, Yudi, não tem VIP não, mas eu faço metade do preço pra você entrar aqui na balada. Pô, mano, pouco tempo atrás eu entrava aqui e colocava 15 pessoas. E quando eu entrava, eu ficava na pista e a minha esposa no camarote com o cara. Aí você olha e você fala assim, ó, eu vivo uma mentira, mano. Olha, que muito merda. Louco isso, né? Esse cair de chave, assim... E tipo... tudo culpa sua mesmo. Você olha e fala assim, é culpa sua. E eu vejo um monte de gente passando pela mesma coisa. Que eu já sei qual que é o próximo passo, tá ligado? Só que eu tenho que estar forçando a minha cabeça, falando assim, não. Qual que é o meu valor? Qual que é o meu objetivo? Eu fui levantado pra quê? Qual que é o meu Ikigai? Deus fala comigo todos os dias. Eu levantei da cama pra quê? É uma batalha diária. É uma batalha diária, mano. Diária. Mas se todo mundo pudesse experimentar isso que eu experimentei, mano... Uau, seria outro resultado. Outro resultado, irmão. Outro resultado. Quantos moleques aqui em Alphaville, que hoje eu tô ficando velho, né? Meus amigos são mais velhos do que eu. Não, os meus amigos são mais velhos do que eu aqui em Alpha. E aí eu sou amigo do pai, sou amigo do filho. E os pais vêm conversar comigo. Ô, Yudi, pá, meu filho aí só vive no puteiro. E pá, fala com ele lá, leva ele pra igreja. E pá, que não sei o que. Eu falei, meu irmão, meus amigos, né?
Você criou o moleque dentro do condomínio, mano. E o moleque não sabe que tem uma vida fora do condomínio. Ele olha pra vida do outro e fala assim, pô, ô pai, o fulano de tal ganhou uma Lamborghini agora, fez 18 anos. E eu? O senhor me deu só um carro qualquer e tal. Eu falo, mano, pega esse moleque, vai fazer missão lá no fundão do Brasil pra ele ver a realidade. Sacar que entender o que ele vive já é muito acima, que a vida, né? entende? Tipo, tem coisas muito maiores do que um condomínio. Entende? Olha que coisa louca. Ô, isso daqui é tudo que eu vivi mesmo com os moleques aqui. Mano, tem um amigo meu, hoje ele tá mais pé no chão, né? Que entramos numa discussão, a gente indo pra praia, pro Guarujá. A gente colocava ali, ó, 16 garrafas de uísque dentro do carro e descia. Bum! E fazia a festa lá. E no meio da conversa, pai, eu falando da realidade, falando da minha vida, falando das coisas e tal. Ele vira e fala assim, ô Yudi, você tá reclamando à toa, né, meu? Porque qualquer um tem 1 milhão na conta sobrando, né? Falei, qualquer um quem, mano? Falou, qualquer um, meu. Você pega aí, começou a citar vários nomes do nosso ciclo e que cresceram junto. E pá. Você viu? Qualquer um. Aí eu falei, mas eu não tenho agora sobrando. Aí ele falou, não, porque você não tem sua família, você tá novo ainda. Eu falei, ô, vou citar nome, né? Eu falei, que mundo que você vive, mano? Como, Yudi? Você viu? Se tem um monte de gente, todo mundo tem 1 milhão na conta. Eu falei, meu irmão, você tá viajando. Não é 1 milhão na conta sobrando. Tem gente que não tem 1 milhão nem uma casa, não tem nada. A vida inteira, cara. A vida inteira. Aí ele, não é possível. Você tá colocando um negócio muito distante. Também não é assim. E tal. Não tem cara, noção. não tem ideia. E você vê que não é na maldade mesmo. Não é na maldade, você são vê que pessoas. o cara... Mano, são pessoas maravilhosas. Meu irmão, tá ligado? Mas não conhece a vida, não sabe o que é, entendeu? Esse é um ponto que eu admiro no Silvio. Silvio criou as filhas como classe média. Entende? Quer um dinheiro? Eu te dou trabalho. Eu te dou espaço. Eu te dou moradia, alimento, te dou tudo. Entende? Oh, mas você viveu um período, enquanto você trabalhava no SBT, já tinha contato com ele, você morava ainda na comunidade que você falou, em Santos. Uhum. Então eram realidades muito discrepantes uma da outra, assim, né? Uhum. Quando, nesse momento que você vivenciou isso, o que você imaginava, o que você pensava vivendo ao mesmo tempo duas realidades tão diferentes, cara? Eu pensava em viver daquilo que eu amava, que é a arte, né? Mas a primeira vez que eu vim ao Alphaville foi pra ter uma reunião com o Celso Portiolli e com um cara que trabalhava com ele. E aí quando eu vi as casas aqui, eu era criança, eu falei, nossa... Você morava em Santos ainda? Na você comunidade. nem fazia ideia que existia isso também. Eu falei, nossa, meu, isso daí era a época do Black Total DVD, que só tinha o 50 Cent, tinha Sim. tal. E eu falava, nossa, é igual os clipes Black Total, e pá, que não Black sei o quê. Peas. Aí eu falei assim, um dia eu vou ter uma casa aqui. E aí eu coloquei isso na minha cabeça, mano. Eu vou fazer o que eu amo. Se o Celso Portiolli conquistou, se os caras conquistaram, eu também vou conquistar. Entende? Aí o dia que eu comprei a casa aqui, passou um tempo, o Celso Portiolli foi em casa. E aí eu compartilhei e fiquei muito feliz, tá ligado? Tipo, deu certo. Entende? Uau. Então eu coloco isso na minha cabeça, tipo... Pô, se eu quero levar minha família, eu quero conseguir uma vida boa lá no Japão, onde eu me sinto à vontade, sabe? Não que aqui no Brasil eu não me sinta. Me sinto, sim. Mas eu vejo que lá eu vou conseguir ter a liberdade de criar minha família com tranquilidade. Coisa que aqui é mais difícil também, entende? E ficar perto da minha família, né? Sim. Vai dar certo. Já deu certo se eu continuar. Mas eu ter paciência nesse caminhar. É paciência, só isso, mano. Por exemplo, quando você convive com essas pessoas, você tinha contato direto com essas pessoas que já estavam nesse segmento, nessa TV, há muito tempo e sempre tiveram uma regularidade em termos de performance, de resultado, você não se inspirava nisso? Você não pensava, tipo, putz, é esse caminho que eu quero seguir? Por exemplo, de estar, tipo assim, junto com o Celso Portiolli. Você já tinha basicamente o primeiro passo mais desafiador, já tinha dado, porque era você ter se consolidado ali, ter um espaço. Então, provavelmente, você já teria mais até facilidade de continuar isso. Você não enxergava em continuar nessa... Sabe por que eu não enxergava, mano? Porque eu tinha... A minha referência de vida não era o Celso Portiolli.
quando criança. Eu queria ter o que o Celso Portiolli tinha. A minha referência de vida era os caras da MTV na época. Eu queria ser como o Marcos Mion, eu queria ser como o André Vasco, eu queria ser loucão ali, eu queria receber o Chorão no meu programa, pá, eu não queria receber o Patati Patatá, tá ligado? Entende? Então, tipo assim, a visão que eu tinha era do Celso Portiolli, eu quero ter o que ele tem, mas o estilo de vida do Marcos Mion. Entendi. Entende? Só que com o passar do tempo, não tô falando que o Marcos Mion não viva a família e tal, mas aquele modelo de vida que o Celso Portiolli já tem há anos aqui em Alphaville e a família concreta que ele construiu é o que eu quero pra minha vida hoje. Foi fazendo muito mais sentido com o passar do tempo. Exato, foi fazendo mais sentido. Mas é a evolução, é o aprender. Tem que passar, e né? Também, mano, e também, toda vez que quando você senta com uma pessoa assim, que você não admira o estilo de vida dela, você acaba criando certos bloqueios quando essa pessoa vem falar com você, né? Tipo, esse cara não faz sentido pra mim que você tá não falando. faz sentido, o que o cara tá falando? E pá, o irmão do Rodrigo Faro, que é empresário dele, foi meu empresário. Quantas vezes ele falou, Yudi, você é bom na comunicação, você tem que se esforçar pra voltar pra televisão pra apresentar um programa, vamos criar um planejamento aqui e tal. Fala, não quero cantar pagode. O que tinha a ver eu cantar pagode? Isso é um exemplo ou é um fato mesmo? Eu queria o estilo de vida do pagodeiro. Eu queria estar na balada, eu queria a mulherada, eu queria ir que não sei o que, eu só tava perdido. Tá, deixa eu só te fazer uma pergunta, porque eu vivi isso também. Uhum. Não, de querer viver Cantou isso. pagode? Não. De viver esse negócio de balada, achava que... Sim. Né? Cara, você acha que isso é uma fase que todo jovem vai passar? Ou você vê que é um outro fator isso? Tipo, de ter esse desejo, essa vontade. Como que você determina? Por que eu tô te perguntando isso? Porque talvez se a gente saiba o porquê que isso acontece, ou que a gente consiga levar uma informação, levar um conhecimento pro jovem, pra ele não precisar passar por isso. Porque, cara, o final é sempre o mesmo. O final é isso. O final é você passar por isso, eu e você passamos, o Renatinho passou, e no final a gente chega e diz, pô, passamos lá aquela vez, não fez sentido nenhum, porra, apanhei pra caramba, mas é outra coisa que a gente busca. Enfim, assim, não é que todo mundo tem que passar, mas a grande maioria passa, entende? Por quê? Porque sensação de liberdade, sensação de viver coisas que são impossíveis, sensação de querer mostrar pros outros que você tá vivendo aquilo que ele não pode viver, sabe? E isso é colocado na nossa mente 24 horas por dia, seja numa música, num funk que você consome, seja num clipe americano, seja numa roupa que você quer ter, e a família, que são os pilares, a família, o respeito, a honra, são deixados de lado, entende? Mas eu acho que a gente tá no caminho certo. A gente está conseguindo expandir, a gente está conseguindo compartilhar conhecimento, coisas que há muito tempo eu não conseguia. Você acha que tá tendo uma melhora nesse cenário? Muito. E principalmente a gente está conseguindo ter voz. Quando eu digo a gente, 30, 25, 23, que você não tinha como ter voz numa televisão, por exemplo. O que você iria ensinar para um cara que tava lá em cima? Por que na TV não ensinam nada? Tipo assim, por que não tem um programa, assim, TV aberta, tipo um podcast, que fala de desenvolvimento? É muito novo isso. Porque antigamente a televisão era só entretenimento. Entendi. A televisão era o momento da família relaxar. Entende? Tá. Hoje tem que ser mais do que isso. Hoje tem que informar, hoje tem que criar uma comunidade, hoje tem que renovar, ter um nicho, entende? Tá passando por uma formação. Muitos falam que a televisão vai acabar. Eu não concordo. Eu não concordo. Porque hoje o que movimenta bastante o nosso país tá na TV. Seja o governo, entende? Se a televisão fosse morrer daqui a 2, 3 anos, eles não esquentariam tanta cabeça com a Rede Globo, com a SBT, com a Band. Entende? Sim. Se você pegar os maiores virais e o que movimenta um país e movimenta o mercado da publicidade, é o Big Brother. E o Big Brother consegue muito bem transitar na internet e na televisão. Mas a base vem da televisão. E o João Kleber falou, o João Kleber que teve aqui, que é apresentador também, falou basicamente a mesma coisa, tá? Uhum. E ele falou ainda, ele
complementou dizendo o seguinte, é muito mais fácil a TV migrar pra internet do que a internet migrar pra TV. Você não vê as pessoas da internet difícil, você vê a pessoa da internet que migra pra TV. Não dá resultado pra eles lá na televisão. É um público totalmente diferente. Entende? Mas também vice-versa, é muito difícil. O que eu consegui sair da televisão pra migrar pra internet e agora estando na internet e voltando pro SBT... O que você vê de diferente, assim? O que você vê que é o... O que precisa ter, tipo, na TV pro cara conseguir se efetivar ali? E o que precisa ter na internet, cara? Vamos lá. Mano, bem simples, assim, pras pessoas entenderem. Internet, você consegue jogar o jogo. Entende? Vamos fazer o seguinte, você, a sua namorada, o cara que tá captando as imagens, vamos fazer aqui um time de 2 e vamos começar a jogar? Vamos. Beleza, então vamos pro jogo. Pô, gravou aí? Posta. Pum. Marquei gol. E aí começa aquele debate a gente aqui. Pronto. Isso é internet. Agora vamos pra televisão. A televisão, ela tem um estádio. A televisão, ela vai captar milhões e milhões de pessoas pra assistir um jogo. A televisão tem um diretor que é bem pago pra aquilo. Mas a televisão também tem a marca que coloca, não é uma publicidade pequena para um público nichado. É um tiro aberto, que as marcas dizem, né? Não é nichado, é um tiro aberto, entende? Então o investimento é muito maior. O que acontece? Você não tem como chegar lá e falar assim, eu quero jogar. Não, você tem que ser... Lá é seleção brasileira, você tem que ser convocado. Entende? Tem milhares e milhares de pessoas no sistema querendo estar lá. Não é porque você joga bem, não é porque você tem o conhecimento, não é porque... Não. Você vai ter que ser convocado. Entende? Então é basicamente isso que eu vejo. Tem o jogo da várzea e o jogo profissional. Aí tem muitos que falam, mas televisão não dá o resultado que a internet dá. E quem disse? Vai ver quanto que o Ratinho ganha por mês sem investir nada. Sim. Todo mês cai o salário ali. Entendi. Um resultado ali. Entende? Agora, até pra você manter essa estrutura, você tem que investir. Entende? Amanhã eu tenho 2 gravações do programa do Silvio. Eu chego lá, meu figurino tá pronto, a maquiagem tá pronta, eu vou, apresento e volto pra minha casa, pum. Sem problema. Não investi em nada, não arrisquei, nada, esquece. Entendeu? Então, essa é a diferença entre um e o outro. Mas em termos de habilidade, de talento, assim, se consegue basicamente usar o mesmo para ambos. Tipo, vamos usar o exemplo da comunicação. Assim. No caso da comunicação, não. Você se comunica diferente na verdade, você tem que ser o verdadeiro vendedor. Você tem que vender algo ali na televisão que você não precisa ir fundo naquele produto para convencer as pessoas. Você tem que ser vendável antes de vender. Na TV, isso? Na televisão. Tá. Entende? A pessoa tem que colocar no canal, no programa, olhar pra sua cara e falar assim, eu gosto dele. De graça, assim. De graça. Eu gosto dele. Você tem que ter carisma. Entende? E você tem que saber prender muita atenção, não só. Porque quando você tá dentro do estúdio, eu gravei agora um piloto lá no SBT do Programa Livre, que no caso é o Altas Horas da Rede Globo. E aí, se eu entrar, eu vou apresentar no SBT. Você entra num programa de televisão, você tem que entreter a produção para eles conseguirem ritmo na coisa. Você tem que entreter o público, que é o auditório, para o clima ficar gostoso. Você tem que direcionar algumas perguntas e respostas para a câmera, que automaticamente está pegando as pessoas que estão em casa. Entende? Então você tem que ter o controle total do ambiente ao mesmo tempo. E não esquecer do seu objetivo central, que é vender algo. Agora, o que? Não sei. É o que colocar ali, você tem que vender. O bom apresentador nada mais é do que um bom vendedor. Uau. Eu fiquei 10 anos no Bom Dia e Companhia vendendo um único produto, que era o PlayStation. E todo dia eu tinha que criar coisas diferentes pro PlayStation. Porque o público era o mesmo. Como é que eu conseguia prender o público? Das 7 horas da manhã até 3 horas da tarde. Caraca. Vendendo um único produto, que é o PlayStation.
Entende? Então eu criava histórias com o PlayStation. E por isso que a minha comunicação ficou tão grande assim, o repertório ficou tão grande, porque todos os dias eu tinha que colocar em prática. Entende? Entendi. Mas, por exemplo, você entrou muito cedo. Muito. Então, assim, se for levar em consideração essa parte técnica, você não tinha ainda. Não tinha. Vocês tinham o talento, eles tinham aquela facilidade em desenvolver isso. Aham. Tá, então qual que é o critério nesse caso pra você ser selecionado, por exemplo? Ó. O que te diferenciou? O que me diferenciou? Se não tinha parte técnica, porque você era muito novo. 7 anos, né? Você tinha. 7 anos eu tava num programa do Raul Gil. Com 11 anos, o Silvio Santos me viu no programa Código Fama e me escolheu pra apresentar o Bom Dia e Companhia. Mas a minha comunicação era péssima, era horrível. Tá, então, qual que é o fator? Até os meus 11 anos de idade, eu tinha muito problema com a comunicação. Por quê? Eu fiquei morando no Japão até os meus 5 anos de idade. Então eu aprendi a falar japonês e português ao mesmo tempo. Quando eu voltei a morar aqui no Brasil, eu tinha dificuldade, porque tudo que eu falava, eu colocava o Nihongo, o japonês, no meio. E aí meus primos, os amiguinhos da escola começavam a me zoar. Com isso eu criei um bloqueio na minha mente e eu falava assim, eu não vou falar mais. Uau. Eu não quero falar mais. Porque eu tinha medo, porque as pessoas riam de mim quando eu falava, entende? E aí eu comecei a ter vários problemas mentais mesmo. Comecei a, tipo, criar tique. Eu fazia assim, ó, na minha cabeça. Criar tique. E aí isso eu fui me tornando uma criança mais violenta. E minha mãe começou a ficar preocupada. Eu falo, meu, tá muito estranho esse menino. Automaticamente tive problemas mais sérios, como a convulsão, que o meu lado direito paralisou inteiro. E aí fiz tratamento na ACD. Olha que louco, mano. A minha mãe só me contou essas coisas agora pra mim. Aí eu fiz tratamento, mas a minha força de vontade era tão grande de lutar com os problemas que eu fiz só 3 dias de tratamento. E aí eu consegui ter uma melhora. Aí depois eu fazia o exercício, fazia as coisas em casa. Mas o médico falou, se ele não consegue falar, ele precisa expressar isso que tá dentro dele de alguma forma. Entende? Aí foi quando a minha mãe me colocou no karatê, me colocou na dança, me colocou na triatlo, colocou em várias coisas pra eu expressar aquilo que eu sentia, né? E a forma mais forte que eu tive foi através da dança. Através da dança e do canto. E aí eu fui e entrei no programa do Raul Gil. Fiquei 2 anos no programa do Raul Gil como calouro do Raul Gil. Depois teve um concurso no SBT chamado Código Fama, que era um concurso de canto também. Fiquei pra final. Nessa final, o Silvio Santos me viu. Falou assim, ele não fala tão bem, mas eu vi que ele é um menino esforçado, ele tem carisma. Pô, puta visão do cara, né? Tipo, pouquíssimas pessoas conseguiram identificar essas coisas assim, né? É. E aí ele virou e falou, quero ele pra apresentar o Bom Dia e Companhia. E pra mim, era muito difícil, meu. Por quê? Porque eu nunca tinha visto nenhum oriental na televisão. As pessoas falam muito dos negros. Sim, eles conseguiram uma visibilidade muito grande hoje na televisão, tem um espaço, tem voz. Mas os japoneses? Sim, faz sentido. Eu nunca vi, entende? A minha infância inteira, por que eu me conectei com a cultura hip hop? Porque o mesmo discurso que os negros tinham dentro da escola que eu ouvia, eu me sentia na minha cabeça, pô, o que eles estão falando, eu me sinto assim também, excluído. Porque eu vou jogar uma bola, os caras falam, japonês não sabe jogar bola. Tá ligado? Aí eu ia lá tava jogando lá com os moleques, aí ia mijar, os caras, japonês pino pequeno. Aí não sei o que, tá ligado? Eu era o errado. Porque eu morava numa comunidade, eu estudava numa escola estadual, entende? E a grande maioria era negro. E eu era o único japonês. Então eu sofri o preconceito inverso, tá ligado? Eles passavam pra frente o preconceito. E aí, mano, eu criava uma raiva dentro de mim que eu falava, mano, eu quero mostrar pra eles que eu faço parte deles. Eu admiro a cultura deles. Eu quero ter esse discurso, entende? E aí foi quando eu evolui muito. Isso já com 8, 10, 11. E aí foi quando eu evolui muito na dança. E aí os negros, os moleques que me acompanhavam, meus amigos de infância, começaram a me chamar pras batalhas pra eu ganhar dos outros caras e eles começaram a me chamar de japanego. Entende?
E aí eu falava, nossa, eu faço parte. Mas de verdade, no meu interior eu falava, mano, mas não é isso. É isso. Aí eu me encontrei quando eu me converti, aí ficou mais nítido na minha cabeça. Somos todos iguais, entende? Somos todos iguais, somos todos filhos e você foi levantado pra algo, não necessariamente você tem que viver dentro de uma comunidade, você tem que encontrar o seu caminho e aprender dentro daquela comunidade, entende? E aí foi várias coisas expandindo na minha mente e eu evoluindo. Mas no caso da comunicação, foi mesmo uma necessidade, entende? Sim. Foi uma necessidade. Por isso que muitas pessoas, amigos meus mesmo, empresários, chegam e falam, Yudi, me ajuda a ter uma boa comunicação para aprender a vender, para aprender a ser mais simpático com a minha equipe, que tem empresário que é chucro, né, meu? Ele conquistou tudo isso, batendo. Só que hoje a molecada não aceita mais essa forma, entende? Sim. Então, foi na necessidade, eu quero conquistar um espaço, eu preciso tal. Então eu comecei a ficar muito sensível, tudo que eu via lá no SBT e tudo que eu ouvia que vinha do Silvio, entende? Porque foi como eu disse, ele mandava códigos, entende? Pensa, 7 horas da manhã eu apresentando Bom Dia, ele ligava no estúdio e falava, as crianças não estão passando alegria, quero mais alegria no ar. E eu apresentava de segunda a segunda, mano. Das 7 horas da manhã até 3 horas da tarde. Depois a gente gravava merchan até as 6. Caramba. Entendeu? Como, mano? Como passar essa alegria? Então é no dia a dia, mano. No dia a dia. Tá, repetiu a mesma informação. Putz, eu repeti a mesma informação, mano. No próximo bloco, o que eu vou falar do PlayStation, mano? Quando eu tô estudando um pouco mais sobre a comunicação, tem técnicas que eu tô vendo que você fazia cursos, inconsciente. Eu fazia inconsciente, mas tem técnicas que você nunca vai usar, mano. Na prática mesmo. Tá ligado? Sim. Na prática. E aí, estão criando, através dessas técnicas, estão criando comunicadores sem verdade. O cara não quer parecer um Galvão Bueno. Oi, amigos da Rede Globo e tal. Ele não quer parecer um locutor. Ele não vai apresentar na Jovem Pan. Entende? O cara quer aprender a vender, mano. No final é isso, né? É isso. O cara quer aprender a vender, o cara quer aprender a chavecar, né? O cara quer aprender várias outras coisas do dia a dia. Quer ter a atenção das pessoas, né? Do dia a dia. Por isso que eu tenho estudado muito, não o que os outros me passaram, mas sim o que eu fiz pra chegar até aqui. Por exemplo, é engraçado, né, mano? Ó, ontem eu fiz uma caixinha de perguntas e o cara mandou que ele era influenciador e ele queria qual o exercício que ele poderia colocar no dia a dia pra ele evoluir na comunicação. Aí eu fiquei pensando, caramba, o que eu fiz, mano? O que eu fiz? Já sei, eu ampliei meu repertório, mas como eu ampliei meu repertório? Eu tinha o PlayStation. E o que eu posso falar do PlayStation, né? Aí o que eu fazia na minha cabeça? Eu fazia perguntas pra mim mesmo. Tá, eu tenho aqui um PlayStation, mas o que esse PlayStation faz? Perguntava pra mim mesmo. Isso era no Bom Dia, de verdade mesmo. Isso daí eu coloquei em prática e eu conseguia resultados. Aí eu pegava o PlayStation e falava assim, o que eu posso falar do PlayStation? Por que eu tenho um PlayStation na minha mão? Pode parecer louco, mas tem uma direção. Tá, eu preciso responder de uma forma negativa e uma forma positiva. Negativa, eu tô com o PlayStation na mão. Aí eu olho, nossa gente, esse PlayStation, ele esquenta tanto, mas tanto, que o olho que tem aqui, que fica direto no disco, ele queima. E toda vez eu tenho que ir lá pra consertar. Nossa, eu preciso resolver isso. Caramba, tal, negativo. Perguntei e respondi pra mim mesmo. Agora positivo. Nossa, eu tenho um PlayStation. Meu, quantas pessoas queriam ter um PlayStation? Eu tenho um PlayStation, meu. Nossa, eu tô muito feliz. Nossa, esse PlayStation veio lá do Japão, do outro lado do mundo, mano. Nossa, eu tenho um negócio que veio lá do outro lado do mundo. Putz, que da hora. Isso eu guardei dentro de mim. Aí quando eu entrava pra apresentar o programa, eu colocava algo ruim, mas ao mesmo tempo entregava algo bom. O que eu tava fazendo? Eu tava aumentando o meu repertório de palavras, de gestos, de sentimentos. E aí tá, beleza. Isso não faz muito sentido, mas faz muito sentido. Porque toda semana eu tinha que dar entrevista. Esse podcast aqui é a extensão de outras entrevistas que eu dei durante toda a minha vida, entende? Se você
quiser falar sobre fogo, mesmo não sabendo o que é o fogo, eu vou conseguir, porque o meu repertório tá muito grande. E foi 24 horas fazendo perguntas pra minha cabeça e criando meio que um caminho de palavras. Por exemplo, você não precisa, quando você domina a comunicação, assim como a dança que eu falei, que o repertório tá tão grande e a segurança tá tão grande na comunicação que você começa a improvisar. Outros vão olhar pra você e vão falar assim, não, mas tá errado essa movimentação de dança, mas teve verdade e eu conectei as pessoas através da minha dança. Eu passei algo pras pessoas. Sim. É a mesma coisa na tipo comunicação. A gente não ter roteiro aqui, porque Exatamente. a gente acredita que vai surgir. É a mesma coisa na comunicação. Na comunicação, você chegar pra mim e falar assim, uma pergunta muito difícil. Yudi, o Abu Janra fazia muito. Yudi, a última pergunta desse podcast. O que é a vida? Muitos vão começar a falar assim, a vida é um respirar, porque a vida é você sair da barriga da sua mãe, e aí o médico olhar pra sua cara e tal. O cara que tem controle da comunicação, ele tem certeza, ele já tem o controle do gesto, da entonação, e ele já testou em outros lugares, ele vira e fala assim, o que é a vida, Yudi? A vida? A vida é isso daqui. Já deu Você outro tá ar. entendendo? Já Tá entendendo? senti outro ar. A pessoa, você tá tão seguro na comunicação, tão seguro na sua verdade, A palavra foi a mesma e... que a outra pessoa vira e fala assim, eu sou um inútil, porque eu não entendi que a vida era isso. Que a vida era isso. Meu Deus! Aí eu levanto e falo assim, ó. Obrigado, Vinícius. E saio. Sua cabeça vai olhar e vai falar... vai olhar pra dentro e vai falar assim, mano, que demais. Que incrível. E tal. É verdade. É isso o dom da comunicação, entende? É o que você transmite. Você estuda a comunicação, é todo dia praticando, é todo dia colocando a prova mesmo, sabe? E testando várias coisas. Tá, mas então o Yudi não foi aquele cara que, por exemplo, que quando foi chamado era aquela super promessa, que tipo assim, nossa... Não. Era o contramão disso. A contramão. Eu nunca fui a super promessa. Uau. Hoje, na televisão, meu irmão, eu pedi minha demissão no SBT que eu não queria mais viver aquilo, que eu trabalhava muito. Eu saí de lá, é como... Eu peguei todo o dinheiro que eu tinha conquistado, eu peguei as minhas coisas, tanto que a última conversa que eu tive com o Silvio foi pra agradecer lá no Jaça. E ele falou assim, agora você vai aprender a ser um artista. Porque agora você vai ter que levantar projeto, você vai ter que correr atrás das marcas, você vai ter que procurar uma plataforma, uma emissora para colocar o seu projeto na vitrine, aprender a vender esse projeto e depois fazer novamente esse ciclo. Isso que é a vida. Eu falei, não entendi. Ele falou, o grande artista não é aquele que sabe dançar muito bem, aquele que sabe falar muito bem, não. O grande artista sabe vender o grande artista. E eu guardei essas coisas pra mim. Eu saí dali, eu peguei toda a minha herança de 10 anos, entende? E fui embora, fui viver minha vida. Eu estraguei minha vida inteira, mano. Inteira. Eu perdi tudo. A única coisa que eu não perdi... Você faria diferente com o entendimento que você tem hoje? Talvez não. Talvez não. Porque eu não teria aprendido tudo que eu aprendi durante esse caminho, né? E talvez não faria tanto sentido aquilo que eu continuo a compartilhar com você. Que é, agora eu fui chamado novamente para entrar naquela casa. E quando eu entrei lá, antes de iniciar o programa do Silvio, junto com a Patrícia Bravanel, a filha dele, eu falei assim, ela me chamou para eu orar. Eu voltei diferente. Mas eu compartilhei lá, Patrícia, eu me sinto um filho pródigo. Eu peguei toda a herança, fui viver, perdi tudo e agora eu tô voltando. Entende? Isso fez muito sentido na minha vida, mano. Isso fez muito sentido na minha vida. Tudo tá conectado na palavra. Tudo já tá escrito. Tem um exemplo ali, tem uma história ali. Mas aquele que dá ouvidos a Deus sempre terá um futuro melhor. E aí volto a compartilhar o que você
me perguntou, você era uma promessa? Não, não, não. Não era uma promessa. Era uma visão de um homem muito sábio. Que só o Silvio acreditava em mim. Mas ninguém acreditava em mim. Entende? Foi a visão de um homem muito sábio. Perdi tudo. O que eu passei a ser é um talento desperdiçado. Aqueles que não acreditavam muito, mas viam um talento ali, falaram, talento desperdiçado. O moleque, ele sabe dançar, ele sabe cantar, ele sabe apresentar, ele sabe se vender, ele sabe tudo, mas é um talento desperdiçado. Quando eu aceito a Cristo na minha vida, quando eu passo a entender para que eu tinha sido levantado, eu passo de um talento desperdiçado a uma promessa. Ah, entendi. Hoje, os eventos que eu vou de outros artistas, a forma que eu entro nessa casa ou nas outras casas, que eu digo que são as emissoras, eu entro com esse ar. Por isso que me chamaram para fazer o piloto do Programa Livre. Entende? Entendi. É uma aposta da casa. E aí tá eu, o Otaviano Costa, o Thiago Abravanel, tudo ali disputando para ver quem vai apresentar. Entende? Mas eu não, nesse momento que eu me encontro agora, eu não preciso nem entrar para apresentar o programa. Isso já foi uma confirmação de que Deus está comigo e tá tudo nas mãos dele. Tá tendo um entendeu? progresso ali, você tá caminhando em direção a isso. Entendi. Hoje, realmente, o que eu faria? Se eu entrar mesmo para apresentar o Programa Livre, eu vou usar a televisão como uma vitrine para algo que eu quero produzir fora dela. Entende? Não é a minha visão assim de futuro. Eu não me vejo como o Celso Portiolli profissionalmente. Entende? Não é o teu exemplo profissional, Profissional assim. não. Entendi. Entende? Hoje eu quero trabalhar mais com pessoas próximas, quero ter o contato direto com as pessoas e ver a transformação de perto, O cenário entendeu? ideal seria o quê, assim, profissionalmente falando? Qual que é o cenário ideal, assim, que você imagina? O cenário ideal que eu imagino é eu conseguir desenvolver métodos, eu conseguir ter bons resultados. Eu primeiro quero resultado na minha vida. Entende? Resultado na minha vida financeira, eu tô construindo a minha família, eu acabei de casar, entende? Quero ter filhos, ter uma base, ter credibilidade para chegar e compartilhar isso com as pessoas. Eu tô estudando, eu tô num caminho para isso, entende? Eu demorei 10 anos para conseguir um respeito. E agora eu não preciso correr e querer o resultado agora. Não, eu preciso ter uma base muito forte. O meu futuro que eu quero desenvolver um conhecimento tão grande ao ponto de conseguir gerar mudança na vida do próximo através desse meu estudo. Entende? Entendi. Então, a minha base ser Japão, eu morar no Japão e conseguir fazer essas viagens. Eu venho aqui, vou palestrar, vou lançar um curso, vou fazer uma mentoria e depois volto para estudar ainda mais, entende? Depois volto novamente para cá. Eu não quero parecer, eu quero ser de verdade. As pessoas vão olhar pra mim e falar assim, não, Wilde, porque o artista, o difícil do artista é que ele cria um nome e ele acha que isso será eterno. E não é. Não é. Você tem que ter o que oferecer, entendeu? E aí eu acho que é o colocar energia naquilo que vai perdurar de fato, né? É conseguir construir algo que vai perdurar. E, cara, é muito louco, né? Ter essa visão de bastidores, assim, de quem tá vivenciando esse processo. Porque, geralmente, nós que estamos do outro lado temos uma outra percepção do artista, do cara da TV, de como ele entende o dinheiro e tal. A gente tem uma outra percepção. E pra gente se encaminhar pro final aqui, a gente sempre finaliza com uma pergunta em comum aqui, Yudi. E a pergunta em comum é muito parecida com essa que você usou de exemplo, que é a vida, que vai muito de encontro a isso, porque eu acho que isso, de fato, fala muito sobre as pessoas. E a pergunta é a seguinte: se hoje fosse o seu último dia de vida e você tivesse que deixar uma mensagem para as pessoas que te escutam, que mensagem que você ia escolher para deixar? Aquilo que você procura para sua vida, aquilo que você anseia muito em sentir, em viver, não está em nada daquilo que você consegue enxergar. Você não tem como ter a sua vida sem a própria vida dentro de você. Você não tem como amar se o próprio amor não estiver dentro de você. De quem eu tô falando? Eu tô falando do próprio amor, que é Jesus Cristo, entende? Realmente, foi o que eu compartilhei aqui. Eu saí de um talento desperdiçado a ser uma promessa.
mas aquela promessa de que realmente está validada através do sofrimento. E foi isso que Jesus Cristo fez por nós. Ele morreu na cruz, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Hoje já é uma realidade, entende? Eu quero que você entenda que você já é uma realidade no momento que você recebe a própria vida, a própria missão que tá sendo derramada agora sobre a sua vida, entende? Eu tô numa crescente, eu tô num estudo interno diário. E se eu posso compartilhar com vocês tente olhar mais para sua história. Tenha um carinho com a sua história. Porque aí sim você vai ver o tanto que você é amado e respeitado por Deus. Sabe? As pessoas acabam se afundando muito em lugares que não devem por não se sentir amado. Na verdade, nós fomos levantados para amar e ser amado. Mas nem a sua esposa, nem a sua amante, nem o seu melhor amigo, nem sua mãe e seu pai te dará esse amor 24 horas. Somente Cristo te entregará isso. É isso. Essa é uma resposta sem técnica, sem nada. É o Yudi como verdade. Como verdade. Agora uma resposta com técnicas, vai. Faz a pergunta. Yudi, se hoje fosse o seu último dia de vida, cara, e você tivesse que deixar apenas uma mensagem para as pessoas que te escutam, que mensagem que você ia escolher para deixar, cara? Nesse momento, quero que você entenda. Talvez você não se reconheça como Davi. Mas sim. Sabe aquele gigante? Ele já caiu. E nesse momento, aquele medo que você sentia, o medo mudou de lado. O gigante já caiu. E você já é rei. Ficou muito bom, ficou muito bom. Não dá nem pra perceber que existe uma técnica, né? Algo muito Mas tem, mano. Ah. Tem, entende? Tipo, eu levo a pessoa pra outro lugar, meu. A técnica da comunicação, ela é muito mais fantasiosa do que a vida é, de fato. Entende? Sim. Você cria caminhos diferentes, com técnicas diferentes, que eu tô desenvolvendo e tô entendendo. Eu tô estudando mais minha vida, mano. Mas eu tô gostando disso, tá ligado? Mas assim, ó, usando a sua experiência agora, baseado em tudo que você viu na nossa conversa aqui, se você tivesse que me dar um conselho, que conselho que você me daria, assim, profissionalmente falando mesmo, assim? Você vê alguma mudança, você vê o que você imagina, assim, de tudo que você viu aqui? O que eu vi, desde o momento que eu entrei aqui, eu vi muita verdade. Mas eu vou te falar, a verdade que a gente carrega foi o que o Silvio me falou, né? Se é boa, se já é que tá dando resultado, você precisa aumentar ainda mais. Como, Yudi? Como? Seja numa vestimenta diferente, buscar alguma coisa que, tipo, sabe? E isso que eu tô fazendo na minha vida também. Antes eu tava com loiro, cabelo loiro, porque a comunicação não é só o falar, né, mano? É o se vestir, é o se comportar, é o sentar, é tudo. É tudo. E também, deixa eu pensar aqui no que eu senti. Então eu te teria que me vestir diferente. Eu sinto. Pra esse cenário, pra o que você quer passar, pra comunicação ser direta, pra quê? Pra pessoa entrar na sua viagem, mano. Entende? Eu não tô falando pra você vir fantasiado, né? Tipo de, o gladiador e tal. Mas procurar uma camisa, por exemplo, já faria toda a diferença. Uau, entende? Legal, entendi. Alguma coisa que... Que remeta a isso. Isso, remeta a isso. Aí, que mais? Deixa eu ver. Que você se comunica muito bem, mano. Você curtiu? Já é. Eu sinto isso. Uau, obrigado. Deixa eu ver aqui, que eu não fiquei analisando, mano. Fala, pode falar. Não sei, eu tô curioso mesmo, né? Usar a sua expertise outra coisa. Que eu acho muito importante. Tudo que eu faço hoje, você pode olhar nas minhas redes sociais. Tudo eu coloco sempre a minha base, os meus pilares. Que é a minha verdade. Então eu insiro a minha esposa, eu insiro o meu conhecimento, a minha cultura, a minha família, tudo mais. A sua esposa é um ótimo personagem pra colocar aqui na comunicação.
mas não assim, colocar ela em cena, mas sim perguntar diretamente. Tá, entendi. Sabe fazer o que o Naldo, parte do... Sabe o que o Naldo faz? Sim. Você confirma, né? Você tá ligado? Você tá ligado? Pode parecer uma besteira, mas aquele que tá de fora, ele sem pensar, porque hoje é uma besteira, mas no momento que ele soltou, era só verdade, entende? Sim. E ele criava um cenário na cabeça das pessoas que, nossa, a mulher dele vive 24 horas com ele. Não vai ser charlatão ao ponto de colocar a mulher em cena. No rolo, né? No rolo. Entendeu? Isso é muito real. Isso é muito real. O que eu quero compartilhar com as pessoas é que a comunicação não são técnicas, são visões, são experiências únicas. É no seu particular que você vai encontrar. Entende? Yudi, como é que você encontrou uma boa comunicação? Estudando a minha verdade. E aumentando essa minha verdade, transformando em música, transformando em roupa, transformando em experiência, que é o que você fez aqui, entende? Talvez, durante a conversa, na comunicação voltada ao podcast, você iniciou muito bom, muito bom. Você apresentou a sua ideia para as pessoas. No meio da entrevista, tenha uma pergunta sempre voltada à ideia que você carrega aqui, que é do Forjando. E no final, é com essa que você encerrou perguntando. Mas a comunicação é mais do que uma pergunta. É você preparar a pessoa e o ambiente para a comunicação. Então, por exemplo, seria totalmente diferente. Qual que é a pergunta que você me fez aí no final? Se hoje fosse o seu último dia de vida. Tá, então aqui, ó. Vou falar. Bom, agora vamos para a última pergunta, Vinícius. Está pronto? Tô preparado. É uma pergunta muito forte. É uma pergunta que eu tenho certeza que você nunca respondeu. Então, eu queria que você tivesse entregue nessa resposta que pode mudar vidas. Nisso você já tá colocando um clima pra pessoa. Um peso pra pessoa. Tá. Aí você vira e fala assim... Você tem como arrumar só a postura e olhar pra aquela câmera ali? Tá. Você já tirou a pessoa já tá entrando no seu clima. Olha pra aquela câmera, que são as pessoas que estão assistindo, e nesse momento você já foi forjado. Você já é um instrumento, você é uma espada pronta pra ser entregue pra outras pessoas. Qual o sentido da vida? Me fala, se fosse o último dia da sua vida. Entendi. Me fala, o que você compartilharia com aquela pessoa que tá atrás daquela câmera? Entendi. Aí a pessoa já fica assim, ó. Caramba. Nossa. Que responsabilidade. E sabe o que vai ser o mais louco? Sabe o que vai ser o mais louco? Você vai criar o ambiente pra pessoa e pra quem tá em casa. Isso também é comunicação. E é isso que eu não vi. Eu não vi no que eu tenho estudado, no que eu tenho visto outros caras passando na comunicação. Porque os caras pegam técnicas, tá ligado? Tipo de coloca a caneta. Aí não sei o que. Mas, mano, o cara tem a língua presa. Mas isso talvez seja o diferencial da pessoa, mano. Você tá eliminando o bagulho. Entende? Se você vê o Marcelo Rezende, tinha um jeito dele de falar, o Ratinho tem um jeito dele, a Hebe tem um jeito dele, o Silvio, oi, tem um jeito dele, eu tenho o meu jeito. Aí você tá estudando um negócio pra eliminar a sua verdade, o que é o diferencial no mercado, porque falaram que isso é o certo. Não, então eu tô estudando bastante pra procurar um jeito de passar pras pessoas que vai... Sem ter que enquadrar elas. Sem ter que enquadrar, entendeu? Mas é tão difícil fazer isso, mano. É tão difícil. Por isso que eu tô quebrando minha cabeça. E as pessoas que estão de fora e não acompanham esse estudo, elas podem olhar e falar assim, esse moleque tá perdido. Mas não, foi isso que eu coloquei em prática. Mas talvez algo te ajude, porque a gente passou por algo parecido aqui, quando a gente imaginou o Forjando como um todo. Porque o grande desafio era o seguinte... Como é que a gente vai conseguir contribuir no resultado de outras pessoas, já que não existe uma fórmula mágica? Exato. Porque às vezes o que funcionou para um atleta não vai funcionar para o outro, certo? Sim. Aí, qual que é o grande lance? Que a gente chegou num fator em comum. O que todas essas pessoas têm em comum? Sim. E aí a gente chega nos princípios. Então, talvez, o que você esteja buscando é os princípios da comunicação. Exato.
que funcionaria independente do estilo que a pessoa tem. Mas que É tão funcionaria, né? difícil você pegar técnicas suas que você fez, e aí você tem que ir mais ao fundo pra entender como funcionaria Por que no funcionou, que né? ela quer. Entende? Sim. Porque assim, eu nunca tive problema com mulheres, por exemplo, mesmo sendo baixinho, mesmo e tal, porque eu tinha muita confiança e eu já entendi o jeito de conversar, o jeito de conduzir, de fazer a pessoa entender e tal. Esse era um jeito. Aí eu não ia apresentar o Bom Dia e Companhia do mesmo jeito que eu tô andando em cima das meninas, tá ligado? Tipo, é totalmente diferente. Então eu tô estudando isso 24 horas pra conseguir passar e atender o que as pessoas esperam de mim. Através da comunicação, entendeu? Então tá sendo um estudo maravilhoso, assim. Eu fiz o reality do Yudi, onde eu botei 4 pessoas dentro do meu escritório aqui em Alphaville, e pessoas que não sabiam se comunicar de jeito nenhum. E eu fiquei 2 dias, dormimos lá no escritório, ficamos 2 dias, em 2 dias eu consegui destravar essas pessoas com a comunicação, ao ponto, no final ali da mentoria, elas conseguiram produzir um filme, um curta-metragem. Então, escreveram o roteiro, onde o personagem eram elas mesmas, entende? E tipo, meu, foi incrível. Por isso que hoje eu tenho certeza do que eu fui levantado. Eu quero ajudar as pessoas através de coisas que eu vivi, de coisas que eu acredito e já tive resultados com isso, né? Então assim, tá sendo uma construção. Uma construção. Quem for no meu canal do YouTube, Yuji Tamashiro, vai poder acompanhar e entender o que está sendo construído. É uma visão diferente da comunicação. Mas, assim, já é validada porque eu colho até hoje frutos através disso. E continua executando, ou seja, é atemporal. Atemporal, mano. Atemporal. E coisas né? assim, que, mano, são bobas que eu aprendi, tipo, com o Silvio, com o Ratinho, que tal. Só tipo, que os caras... Não tem. E os caras não fizeram faculdade. Uau. Do negócio, Sim. entendeu? É a mesma coisa hoje que as pessoas vêm e fazem diversos cursos pra empreender. Meu irmão, tem um monte de palestrante que tá dando palestra sobre empreendedorismo, mas nunca empreendeu. Entende? Sim. Ele decorou coisas. Que é a teoria bonita que a gente conversou. É, teoria bonita. Exato. É isso, né? Entendeu? Tipo, o Pablo falava direto, mano, você tem que usar o do PlayStation, você tem que lançar um bagulho da comunicação. Eu falava, não, mano, para, tem um monte de gente fazendo e tal. Mas agora eu entendi. Tipo, eu tenho coisas que eu não dava tanto valor que eu consigo compartilhar isso com as pessoas. Mas é porque quando a gente vive algo muito tempo, a gente se acostuma. Acho que é normal, mano, né? Então, assim, você é bom em comunicação e inconscientemente pra você todo mundo é bom em comunicação porque, nossa, isso não é um desafio, né? E assim, as pessoas falam muito, Yudi, você tem que ensinar as pessoas, a comunicação ela cria ambiente também. Foi o que eu falei. Isso que eu falei pra você é gerar um ambiente pra pessoa, de como ela vai receber. Entende? Então vamos fazer de novo a última vez pra ver se eu aprendi, tá? Tá, vai. Se eu estava maleável. Vai. Bom, Ferreiros, e agora, como a gente aqui tem como hábito nos nossos 94 episódios, a gente vai pra última e mais importante pergunta. Eu acho que o programa, ele se resume nisso. A gente conversar horas e horas pra chegar nessa pergunta e a gente conhecer de fato quem é a pessoa que está sentada na nossa frente. E dito isso, Yudi, eu quero te perguntar, você depois de passar por esse processo, de forjar um resultado, de ter que se desenvolver, de ter que passar por inúmeros momentos de pressão, com certeza, passando tudo isso, você teria muitas coisas para entregar, como foi a entrevista aqui de hoje, se entregou muita coisa, mas eu acho que quando a gente pensa no nosso último dia de vida e nas últimas palavras que a gente quer deixar para esse mundo, a gente não teria tempo suficiente para entregar tudo isso. Pensando nesse cenário que hoje, Yudi, fosse o seu último dia de vida, cara, e milhares de pessoas estão te acompanhando, estão te escutando, que mensagem você ia escolher para deixar nesse último dia de vida, cara? Melhorou ou não? Esqueceu de falar pra ele se arrumar. Ah, é verdade. Obrigado. Yudi, mas eu não quero que você fale isso pra mim. Eu quero que você olhe pra aquela câmera ali. E você fale pra essa... Se resumisse mais esse final e já colocasse a responsabilidade pra cima de mim rápido,
Eu ficaria perdido. O convidado ficar perdido. Mas isso é bom. É maravilhoso isso, Entendi. De já passar a bola. Já passar, vai. Mais rápido. Então tá. Então, gente, aqui no último episódio, chegando ao final de mais um episódio. E como de praxe, a gente termina os episódios com a pergunta mais importante disso tudo. Que é a gente saber de fato o que importa pra pessoa que está sentada na nossa frente. Yudi, hoje é o seu último dia de vida, cara. E você, milhares de pessoas estão acompanhando o seu último dia de vida. E você precisa escolher algo pra deixar pra essas pessoas. Mas não pra mim. Quero que você olhe pra aquela câmera, onde as milhares de pessoas estão te acompanhando. Cara, qual que é a mensagem, a última mensagem que o Yudi vai deixar pra essas milhares de pessoas? É isso. Você tem que falar pra eu me posicionar diferente. Mas assim, essa postura não dá não, Yudi. Não? Não, Você precisa se ajeitar. Postura de ferreiro. E essa pergunta, essa resposta, ela precisa não ser algo da sua cabeça, mas ela precisa ser algo que vem do seu coração. Cara. Pronto. Você já quebrou o cara. O cara tava aqui numa postura que quantos não sentam assim? Aqui eu sento há um bom tempo. Mas quantos não sentam assim e eles estão sentando porque eles querem passar algo? Quando você pede pra ele descruzar a perna e arrumar a postura e não falar com a mente, sim falar com o coração, putz, você quebrou o cara, mano. Fechou. Você quebrou o cara. E o cara, ele vai ter respostas, tipo... E agora, mano? Na cabeça dele, o tic-tac dele tá assim, ó, pum, 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 Então pum, você pum, você pode acompanhar que nos próximos episódios já será dessa forma. Detalhe, o Abu Janra era especialista nisso. Você quer ir mais a fundo da pessoa? O cara que ele é um bom malandro, enquanto você tá falando, ele já tá esperando o que você vai mandar pra ele. Então ele já preparou uma pergunta. Isso daí é o dom da comunicação, mano. Virar pra você e falar assim: se fosse o seu último dia de vida, seria seu último respiro, e tivesse o mundo inteiro te olhando, esperando uma resposta de você, o que você iria dizer pra essas pessoas? Aí você responde. Responde qualquer coisa aí. Eu acredito que todas as pessoas têm um potencial. E esse potencial pode ser transformado em potência. Vinícius, se fosse seu último dia de vida, o que você responderia pra essas pessoas? Que todo mundo tem um potencial. E todo mundo pode transformar esse potencial em potência. Ou seja, todo mundo pode ter um resultado acima da média. É o seu último dia de vida, Vinícius. Não olha pra mim, olha pra aquela câmera. Eu acredito no seu potencial. Talvez você não acredite, mas eu acredito. Essa é o que eu carrego dentro de mim. Ok, então. Isso você já tá esperando. Se for um outro convidado que não espera nada disso, ele vai responder uma coisa. Na segunda vez, ele vai criar outras coisas. Na terceira vez, ele vai criar outras coisas. E assim você vai tirar a verdade da pessoa. De verdade mesmo. Entendi. Entende? Entendi o princípio, entendi. Aí você tira o que tá dentro do coração. Sai do racional. Sai do racional, mano. Tá, tipo assim, essa resposta não serve. Você vai trabalhar a comunicação do cara, porque o cara, dentro da cabeça dele, ele vai ficar no tic-tac assim, ó. Pô, já respondi tudo, já respondi tudo, já respondi tudo, já respondi tudo. Ah, mano, vai viver, mano. Entendi. Aí você tirou o ponto auge do cara, que é a verdade do cara, tá ligado? É a mesma coisa o que é a vida. Ah, o que é a vida? Aí o cara vai ficar, a vida é cheia de surpresas, a vida... Aí pergunta de novo, o que é a vida? A vida é isso aí. Ah, o que é a vida? Caramba, o que é a vida? Eu não sei o que é a vida. Pronto. Você tirou a verdade do cara, mano. Através da comunicação. E são tudo técnicas. É a mesma coisa que você tá discutindo com a sua esposa. Você fala, amor, mas por que você fez isso? Ah, amor, eu fiz isso porque não sei o que, não sei o que. Amor, olha pra minha cara. Por favor, me fala, por que você fez isso, meu? Aí ela vai responder, tá, quando ela tá no meio da resposta... Não, mas por quê? Por que, amor? Meu, de verdade, eu tô... Caramba, amor... Não responde. Mas eu fiz. Tem vezes que funciona, tem vezes que não. Mas você usou mais uma ferramenta da comunicação pra tirar a verdade da pessoa.
Entende? Então são essas coisas, mano, que eu tô estudando minha própria vida e tô falando, nossa, eu aprendi demais com o Silvio Santos, mano. O cara é um gênio, mano. O cara, quando ele olhava assim, ó, você pode olhar. É que hoje é muito difícil ele apresentar o programa. Ele tá apresentando o programa, ele já sabe muito bem, mano, quem vai entrar no programa. Ele tem controle real de tudo. É como ele manda na reunião, entende? Aí ele olha um grande artista entrando no estúdio do SBT. Aí tá lá a Anitta. Anitta estourada, bilionária, estourada no mundo inteiro. Mas ele é o Silvio Santos. Ele é a história do bagulho. Ele é o dono da emissora. Se ele chegar e falar assim, oi Anitta, tudo bem? Ele pode correr o risco dela dominar o programa. Mas ele é malandro. Ele, através da comunicação, testada 24 horas por dia, há muitos anos, ele chega, olha bem pra Anitta e pergunta, oi menina, e você, quem é? Uau! Esquece, pai! Na cabeça tinha alguma chance dela ganhar. Na cabeça dela, o tico-teco dela vai falar assim, ó. Ele não sabe quem eu sou, meu. Então eu vou ter que me apresentar humildemente aqui e pronto, já se cresceu, pai. Esquece. As técnicas da comunicação não é você ficar anotando, estudando, tal. Não, são chaves liberadas na sua cabeça que você vai pum. E no final de tudo, tudo termina em pessoas, né, cara? Então no final de tudo é comportamento humano. A comunicação é comportamento humano. Ó, o empresário, por exemplo, ele vai entrar ali pra negociar com o cara. Por exemplo, eu tô aqui. Vou ter reunião com o Janguier. Janguier, mano. Quem é Janguier? Janguier Diniz. Ali, ó, pá, ó, você já fez isso daí, tá ligado? Você já sabe. Mas, pra não soar muito... Soberbo. Soberbo. Você tem que ser humilde na presença do cara. Sentou na mesa. Pô, você tem uma ferramenta muito importante que o Janguier tá querendo. Só que você tem que se colocar no mesmo nível. Porque o cara já sabe do potencial dele, ele vai se crescer. Sim. Como? É natural, né? Como? Sentou. Isso eu já fiz muito, mano. Sentou aqui e tal. Oi, gente, tudo bem? E tal. Aí tá aqui o meu sócio, ou então um assessor e tal. Oi, tudo bem? Oi, Janguier, tudo bem? Ô, Janguier, me perdoe. É porque, tipo assim, eu sou de um outro mercado, eu não conheço e tal, mas as coisas que eu aprendi foram com o Silvio Santos e tal, mas você, o meu sócio falou que você é muito grande. Eu fui pesquisar a sua história realmente, meu. Nossa, parabéns pela sua história, muito legal. Mas eu tô com um produto muito legal aqui pra vender pra você, eu não sei se você vai querer, mas assim, tudo bem, se não quiser. O cara, ele olhou e falou assim, esse cara me respeita, mas ele não sabe profundamente da minha história, então ele não tá balanceado aqui. Não é qualquer coisa que eu mandar pra ele que ele vai aceitar. Entende? Você teve a mesma atitude que o Silvio Santos no programa, mas de uma forma educada. Entende? Mas o dia que você tiver 92 anos de idade e você tiver sua própria emissora, aí você manda um desse. Você quem que é? Janguier Diniz? Ah, oi, prazer, eu ouvi falar muito bem de você. Então, você tá entendendo? Sim, então, tem que ter um bom senso ali também, né? Tem que ter o bom senso. Sim. Você reconhecer o seu valor, mas sem diminuir o do outro. Sem diminuir o do outro. Ou então, que muitas vezes acaba usando, falando assim, você já conquistou muito, eu tô caminhando bastante, né, meu? Nossa, mas assim, eu não desejo mais nada isso que estão vendendo. Eu quero a sua base, né? De família, de tal. Por quê? Na cabeça do cara, o cara virou e falou assim, ó. Mano, não é dinheiro. Eu tenho que ver se o meu propósito vai bater com o dele, porque o moleque é muito novo, ele não tá desesperado em ganhar dinheiro. Ele vai crescer ainda e no meio desse caminho ele vai conquistar as coisas. Mas você sabe que em outras circunstâncias, mas o mesmo efeito, assim. Uhum. Eu percebi que isso funcionou quando a gente... E não por querer, assim, não por maldade nenhuma. Uhum. E tal, a gente tem podcast, a gente é patrocinado o único podcast, inclusive, do Brasil, patrocinado pela BMW. E aí a pessoa já tinha uma outra percepção, assim. Uhum.
Porque ela pensava assim, ela já começa pensando, pô, então não é qualquer coisa que eu for oferecer que vai funcionar. Sim. Ou que os caras vão São aceitar. casos e casos. Mas é o mesmo princípio, né? Eu tô te É o mesmo perguntando. princípio. Entendi. É o mesmo princípio. Entende? Então são essas coisinhas bobas que eu tô pegando e colocando em prática, transformando o ensino mesmo, né? Entendi. Para as outras pessoas. E a gente vai ter muita coisa pra fazer junto. Então, Da hora, acho mano. que pode contribuir muito pra Da hora. isso que a gente vem desenvolvendo. Legal. E eu quero até te agradecer em nome do Forjando por você ter demandado seu tempo pra contribuir com essa obra. Sim. E eu quero que você se sinta parte disso, conte com a gente, as portas são abertas pra você. Tá? Igualmente. Então, você é uma obra desse canteiro de obra, dessa obra. Da hora, e meu irmão. conta com a gente. Da hora. Bom, adorei aprender com você, Ô. adorei te conhecer melhor. Tá? Bom demais. E como é que as pessoas podem te encontrar na rede social? Yuji Tamashiro. Tá. Yuji Tamashiro em tudo. Em tudo. Seja Instagram, seja canal do YouTube. Facebook. Uau. Muita gente olha e fala assim, Facebook e tal. Mas o Facebook é o que mais paga, mano. Bom, a gente começou a usar agora por causa que você é a terceira pessoa que fala isso, cara. O E a Facebook gente é o que ficou- mais paga, mano. É o que mais Uau. paga, tá ligado? E as pessoas não dão tanto. Morreu já. Morreu quem? É, né? A Né? gente Tá começou- vivo ainda. Entendeu? Fazem um mês, né, que a gente começou a usar, né? Umas 2 semanas, porque você é a terceira pessoa que nos fala isso. Então tá tudo Yuji Tamashiro. Show. E- Que estará aqui embaixo desse vídeo. E é Yuji isso. Tamashiro. E também quem for descendente e tem a vontade de ir pro Japão para trabalhar no Japão, tem a minha empresa que se chama Shine, né? Que é uma empreiteira. E aí entra lá no Instagram, entra em contato, manda lá um direct que a gente vai te receber de braços abertos no Japão, em Minokamo, Gifu. E é Ó. isso. Então, as redes sociais do Yuji estarão aqui embaixo. E eu quero agradecer, obviamente, os nossos parceiros, as empresas, as que acreditam nisso que a gente acredita, que acreditam no potencial das pessoas e que essas pessoas podem transformar esse potencial em potência, ou seja, em resultado prático de fato. Quero agradecer a BMW do Brasil, a Gran Brasil, porque quando a gente fala de alta performance, a gente fala de BMW. E quando a gente fala de BMW, a gente fala de Gran Brasil. E quero agradecer também a Conex Marcas, que é a empresa aí responsável por cuidar da marca do Forjando Resultados judicialmente, né? Juridicamente, é assim que fala. Judicialmente, né? Direitos de marca, direito de imagem, que faz todo esse processo pra gente, que estará aqui embaixo desse vídeo também, para você que é empreendedor aí, para você que quer registrar e cuidar da sua marca para você não ter problema depois, você pode entrar em contato com o pessoal da Conex, que vai te atender super bem. Inclusive, Rudy, eles têm um presente para você, tá? Tem? Tem um Bom. presente para você. Você tem o direito aí de registrar uma marca com eles. Legal. Sem custo nenhum. Que da hora. Então, você pode contar com o pessoal da Conex também. Tá bom? Arigatou gozaimashita. Ah, isso aí, muito bem. Ele deve ter falado que tá com fome, então a gente vai comer agora, né? Um beijo. Valeu. Uma ótima semana pra você aí.